galera, sejam muito bem-vindos ao Tudo Alescast, um lugar onde a gente fala de tudo, até parece podcast. Hoje episódio 22, né, Rafa? 22, dois patins na lagoa. Isso aí, e hoje a gente está aqui com o Edson Schmidt, ele que é gestor da Audi Center de Blumenau, está há 20 anos aí, né, Edson, no mercado automotivo. Vai ter bastante coisa para contar para nós aí. Tem bastante história nessa caminhada, nesse trajeto aí. Legal. Galera, você que está aí com a gente, né? Não esqueça, o Júlio vai dar um recadinho aí. Júlio, o que o pessoal tem que fazer? É isso aí, para você que está aí nos assistindo, deixe seu like, compartilhe com todos os seus amigos, familiares, também deixe aquele comentário bacana e também ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Maravilha. Bora! Pessoal, aproveitando, você que está aqui com a gente hoje no episódio 22, nós estamos aí com uma série de episódios relacionados ao mercado automotivo, né, Dani? É um negócio que a gente gosta bastante, a gente trabalha com isso também. Então estamos aí, o Edson hoje está aqui para falar com a gente sobre o mercado de luxo. A gente já conversou com o Cid, que é do 047, já conversamos com o Pera, da Land Rover, né? Exato. E o Firmo também, o Guilherme Firmo, da Autoclass, lá de Gaspar. Então estamos aí com uma série de episódios relacionados ao segmento automotivo. E para coroar tudo isso, vamos aos patrocinadores, né? Quem exatamente, ajuda impactos a gente boletos. E um deles é a 047, que a gente acabou de falar aqui, que é o portal 047, né? Você que está buscando aí comprar um carro, né? Você lojista que quer anunciar um carro também, é importante estar no 047 como um dos grandes portais aí. Ele já tem uma história no segmento automotivo, no segmento aí de anúncios, né, Dani? Na questão de portais, tu que é do segmento de vendas, tu sabe como é importante também, principalmente pela credibilidade, né? Exatamente. Anúncios verificados, os carros também verificados, enfim. Foram os precursores dessa... Precursores aqui na nossa região. Quando tudo era mato, como o próprio Cid falava, né? Exatamente. Eles que começaram aí na internet. Então vou lá no Instagram, 047 Carros, e também tem o site deles e tudo mais. E a Revolution Esquadrias, nossos parceiros aí desde o primeiro episódio, né, Dani? Eles trabalham com esquadrias de vidro, esquadrias de PVC, de alumínio, vidros, tanto para coberturas, janelas, portas, guarda-corpo, uma infinidade de soluções aí. Tudo alto padrão, né? Alto padrão, tá? Realmente alto padrão. E já tem as principais construtoras da nossa região aí, que vendem os apartamentos e casas em condomínio de alto padrão. São produtos de qualidade realmente, tá? Revolution Esquadrias. Dá uma olhadinha no Instagram, no site deles, tem também o canal no YouTube, bem completinho aí. E a Mark Plus Agência, nossa mãe aí, né, Dani? A Mark Plus que trabalha aí também focada no segmento automotivo, não só, mas é uma das mais especializadas da região no segmento automotivo. Estamos aí hoje com mais de 20 lojas trabalhando junto com a gente em geração de conteúdo, tráfego pago, geração de leads e uma série de soluções para o segmento automotivo. Mas não só, a gente também atende aí, é forte também nas bike shops, que é um produto legal que a gente está desde o começo também, construtoras também, a Revolution é nossa cliente também, enfim. Siga lá no Instagram, Mark Plus Agência, também tem o site, tem o canal no YouTube, enfim, vamos lá com a gente. Edson, obrigado pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite aí. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso segmento automotivo, é algo que a gente gosta bastante, né? Vamos lá. Boa noite. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar e aprender também com vocês, né? Com certeza que tem bastante história também, então hoje na vida eu levo como tudo é um aprendizado, então escuta um pouco aqui, fala um pouco lá e a gente vai, né, trocando ideia. Isso aí. E essa é a proposta do Tudo Allies aqui, Edson. É um bate-papo realmente pra gente aprender, cara. Aprender um com o outro, trocar ideia. É um papo de bar, como a gente costuma falar. Não tem grandes formalidades, não. É sentar aqui e conversar mesmo, sabe? E a gente quer saber um pouquinho da tua história antes de falar do segmento automotivo. Da onde veio o Edson? Quando que o Edson começou a trabalhar com carro? Quem é o Edson Schmidt? Vamos lá. Minha história é um pouco louca, se for olhar ligado ao carro agora, né? Eu comecei minha carreira, eu saí de casa com 13 anos para jogar futebol. Olha aí, Meu sonho era ser um jogador de futebol e dizem que eu era bom de bola quando era vivo, né? Alguns quilinhos a mais, a idade não. E um treinador na época me olhou, eu treinava nas escolinhas aqui, né, na região. Posso falar o nome dele? Claro. Que é o Francis, tinha o Ademar da Artex também, que na época eram inspiradores para crianças, que faziam com que as criançadas saíssem da rua e fossem fazer esporte. Então isso foi o meu primeiro aprendizado, eu acho, né, até disciplina nesse sentido, né, de não estar fazendo coisa errada e sim, né, tentando fazer aquilo que gosta no meio do esporte. E aí jogando esses torneios, acabei me destacando. Fomos num torneio no Mamborê, na cidade do Paraná, perto de Campo Mourão, e eu lembro que era um torneio eu sou nascido em 82 e o torneio era de quem nasceu em 79. E eu fui no meio dos marmanjos lá, né? Porque quando
3 anos de diferença quando é mais novo faz diferença, né? Do desempenho. E eu acabei jogando e os caras acabaram gostando de mim. Num clube lá do Paraná, no interior do Paraná, chamado União Bandeirantes. Isso eu tinha 13 anos, era em setembro, eu lembro, e em janeiro, com 13 para 14 anos, eu fui para lá. Minha mãe queria me matar. Meu Deus, cara. Na época, hoje é tudo muito mais fácil, né? Hoje tem telefone celular, videochamada, então a comunicação de longa distância fica mais fácil, tu se aproxima. Nesse ponto ajuda. Né? E muitas coisas do celular hoje acaba atrapalhando, nesse ponto ajuda. E fui para lá e fiquei até 22 anos. Caramba! Cheguei a ser profissional, viajei bastante com o time, joguei com alguns jogadores, inclusive famosos aí que estão ainda na ativa. Mesmo? Vou dar exemplo do Fábio, goleiro que era do Cruzeiro. Sim. Hoje ainda joga no Fluminense. Sim. Tenho contato com ele, né? Lógico. Tu tem amigos aí, né? Jogadores, né, cara? Sim, bastante, amigos, inclusive. Né? E ele no tempo dele, lógico, né? Que é outra... Né? Mas a minha primeira disciplina foi em relação a cumprir horários, a ter responsabilidade, foi dessa maneira. Porque lá tudo era regrado, tinha horário para chegar, horário para almoçar, horário para sair, é como se fosse um quartel. Né? Lógico que não é tudo mil maravilhas, tem as dificuldades, e assim começou a minha história a criar meu perfil profissional, porque hoje eu posso falar que a bola me deu bastante conhecidos e conhecimentos. Então, hoje algumas pessoas que jogavam comigo na época, quando era escolinha lá, eu vejo que estão bem, né? Bem, eu falo, não é só bem financeiramente, estruturalmente em família, e isso é bem importante. Então, é por isso que eu falo que é muito louco. Eu comecei a trabalhar com 22 anos, que a única coisa que eu fazia era jogar futebol. Aí quebrei meu tornozelo, fiquei um ano parado. Aí eu comparo o esporte com o dia a dia, né? Por quê? Porque quando tu tá jogando bem, tu é o cara, tu é bom. Eu machuquei, fiquei um ano parado. Você vai pro fim da fila e venda é assim. Venda é o troféu de gelo que tem todo dia. Vendeu hoje, derreteu, amanhã começa de novo. É o troféu de gelo que eu falo, né? É isso aí. E aí eu comecei, parei de jogar futebol, o que eu vou fazer? Aí eu vim... Isso com 22? Com 22 anos, cara. Eu não sabia fazer absolutamente nada, a não ser chutar bola. Que loucura. E assim, era meu sonho. Não é porque foi obrigação, era meu sonho. Na minha infância, eu não tive... Eu fui muito regrado. Então, eu saí com 13 anos e eu aprendi muito da responsabilidade nesse clube. Né? Joguei no Guarani também, Vitória da Bahia, fui emprestado, fui na Inglaterra, Alemanha, Bolívia, Peru, eu rodei um pouquinho. E nisso tudo a gente aprende a ter responsabilidade, ética, né? Sim. As competências que um ser humano, acho que hoje precisa, que faz parte do dia a dia, para se tornar um homem de caráter, né? No começo eu fiquei triste, machuquei meu tornozelo, quebrei, fiquei um ano fora, e falei, meu sonho se foi, e agora? E agora? Cheguei aqui. Na verdade eu tinha contrato mais 5 anos ainda, eu vim para passar férias. Só que falei, cara, tô com velho já, com 22 anos, eu preciso fazer alguma coisa. Acho que futebol já deu o meu timing. Até para que as pessoas entendam, né? O velho pro futebol, né? Hoje para futebol, com 22 anos, velho para futebol. Não rendeu, não vingou até ali. Fala, não adianta bater que... Sim. Aí vim para passar férias no final do ano e acabei fazendo um vestibular de Direito. Mas assim... Fiz por cumprir tabela, estava aí de férias um mês e tal, e acabei passando. Tô aqui, vamos ver o que vai dar. Acabei passando. Hoje o vestibular não é que seja mais fácil, hoje tem mais opções, né? Antigamente, eu sei que eu acho que era 9 ou 10 por 1. Olha só. Mas eu não tinha estudado nada, eu falei, eu vou fazer, não vou passar, né? E passei. Olha. Aí eu acho que aquilo foi um sinal para mim, falar assim, cara, chega, né? Não volta, né? Vai estudar. Com 22 anos, eu acho que é tarde, um começo de profissão, mas nunca é tarde para querer aprender alguma coisa. Aí eu passei no vestibular de Direito e me formei em Direito, fiz faculdade de Direito. Cheio de dificuldade, tu pensa. Fez FURB? Na Uniaselv. Sim. Mas cheio de dificuldade, pensa. Com 22 anos. Não sabia fazer praticamente nada. Voltei para Blumenau, tinha os amigos que eram antigos. Cada um tomou o seu rumo. Então eu não conhecia praticamente ninguém na cidade onde tu mora. E ter que recomeçar de novo. Falei, não, mas tem que baixar a cabeça aí. Não tinha dinheiro para pagar a mensalidade, porque o futebol não tinha me dado dinheiro. Só que eu falei, eu vou fazer, vou dar um jeito. Aí é onde eu entrei no mercado de vendas. Falei, vou distribuir currículo. Eu sempre fazia uns briques, como o Guilherme Firmo. Fazia trazia roupa aqui no menor quando vinha de férias, vendia lá e trocava por isso aqui. Falei, eu acho que eu consigo. Mas não era só um sonho de ser vendedor.
era necessidade versus eu tenho que aprender alguma coisa, tenho que começar por algum lugar. Só para entender, tu foi, vou achar alguma coisa para fazer para eu pagar a faculdade? Exatamente. Exatamente. E aí entrei numa loja conceituada de roupa, consegui entrar, e só que não sabia nada. E apanhei uns 6 meses, assim. Tipo, qual que era a loja, Edson? A Ponto Alto Modas. Sim. Que agora, né, fechou, mas era para mim foi uma escola também. E foi ali que eu dei meu primeiro passo de venda. Né? É totalmente diferente de carro, mas ali eu aprendi a lidar com os clientes, como falar, como tratar, como abordar. E penei no começo, lógico, porque comparando com o mercado premium, era uma loja de roupa premium. Então, também tinha os clientes potenciais, padrão A. Sim. E ali eu comecei. Tive muitas pessoas boas ao meu redor, ao meu lado, que me deram instrução, né? Senhores que... Eu lembro até um ditado com o senhor, não sei nem se ele vive hoje, o seu Ademar, o nome dele. Um senhorzinho estava 40 anos no comércio, né? Que a gente fala, estava calejado com a barriga no balcão. Ele usou um termo que eu levo para mim, comigo até hoje, isso, que nas negociações tu sempre tem que deixar uma carta na manga. Eu lembro como se fosse... e é verdade. Hoje não entrega tudo já de cara. Não, pode falar um palavreado. Claro. Tu não vai pro striptease pelado. É verdade. Não, tu vai tirar o quê depois? Pô, essa eu não tinha ouvido ainda. Faz todo sentido. É um termo meio chulo, mas quando tu fala com as pessoas, tu fixa isso na cabeça. É verdade. Porque assim, eu quando for comprar, eu sempre quero um agrado. Então, né? Então, pode reparar. Então, é aquela coisa, né? Tu pode estar fazendo o melhor negócio do mundo pro cliente. Se ele não, se não tiver um brinde para dar no final, o cara vai achar que... É bem isso. E o cliente hoje, ele quer sair com a sensação de que foi, fiz um bom negócio, fui bem atendido, foi cordial, foi bom para as duas partes e eu ganhei uma... Não digo vantagem, mas eu ganhei um benefício. Sim, então, verdade. Essa é a sensação da compra hoje dos clientes, né? Porque eu me coloco ao contrário, quando eu compro alguma coisa, se eu ganho R$1 de desconto, eu falo, ganhei alguma coisa. Não é mais ou menos assim? Verdade, sim. Aí ali, então, né, da história foi assim que eu aprendi. São dizeres que as pessoas que foram passando na minha vida e foram me ensinando, e eu fui pegando e fui fazendo o meu perfil. Fiquei 8 anos nessa loja de roupa. Poxa. Comecei a vender bem, fui para vendedor 1 ano e meio, depois assumia o setor de loja masculina, depois já ia para as feiras fazer compra, então fui pegando, então foi bem bacana essa parte. E eu tive acesso a bastante clientes que hoje eu uso nos carros. É o mesmo público da loja premium de roupa, então, inclusive tem clientes hoje que vão lá na Audi e que, pô, cara... vendia roupa pra mim. Que legal, né, cara? Eles só falam, tu engordou um pouquinho. Eu falei, isso faz parte do game, né? Mas recém aposentado do futebol, né? Tava fininho, certo? Né? Tava voando, cara. Parecia, cara, eu acho que eu não tinha 60 quilos. Mas... Caramba. Mas o tempo passa, né? Mas tá tranquilo. Boa, né? Mas tá bem tranquilo. Tem uns aí que a gente vê que hoje até vi um vídeo do Vampeta. Meu Deus do céu, cara. O cara tá uma rolha, cara. Ele tá grandão, né? Vídeo, lembra do Perdigão do Inter? Também eu não lembro desse. O bicho tá inchado, cara. Meu Deus. Mas acontece, porque quando o cara treina de alta performance, e realmente, quando eu parei de jogar, quando eu parei de jogar, não sabia fazer nada, vim fazer vestibular. Vim de férias e fiz o vestibular, passei. Preciso aprender alguma coisa. E aí, a bola me deu um desgosto naquela época, que eu fiquei 2 anos, eu tinha um monte de parte chuteira, caneleira, né, os materiais bons, eu fui dando para quem eu conhecia, porque eu não quero mais. Nem brincar. Olha só. Aí que vai aparecendo as pessoas boas no caminho, né? Como o seu Ademar, como a oportunidade na Ponto Alto, e que foram me ensinando. E teve um amigo meu, depois de 2 anos, insistia, cara, vamos voltar a jogar, um amador lá em Pomerode, tal. E no começo tudo é muito difícil. E lá no amador de Pomerode eles pagavam uma grana boa. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um amistoso, mas eu vou... Cara, tá 2 anos parado, imagina. Aí fui fazer um amistoso ali no Salto do Norte. Eu quase morri. Era um sol. E qual era o time de Pomerode que tu jogava? Eu jogava no Água Verde. Sei. Daí o Érico, que é o outro cara que foi um parceirão, assim. Porque assim, ó, eu consegui no começo aprender a vender, só que demorou 1 ano para começar a ser rentável, para eu poder pagar a faculdade. Sabe? Não sei se vocês lembram da época da fichinha de ônibus. Claro. Dessa época, sim. Eu trocava fichinha por dinheiro, sabe? Então, era tudo muito difícil. Então, isso eu dou valor também, da onde eu vim. Claro. Da onde eu estou e da onde eu posso chegar ainda, né? Claro. Então a gente tem que dar valor. E esse Érico me ensinou, tomava um café e dizia, vamos jogar. E eu, não, cara, não quero. Vamos jogar. E ele sabia que eu estava precisando, só que ele não queria falar. Então ele era muito sensível em falar assim, vamos, cara. Aí até com ela falou, vamos, cara, vai complementar a tua renda. Tipo, ele, né, teve lá um empurrão. Eu falei, então vou. A jogatilha, né? Daí eu fui jogar um amistoso lá, mas eu estava 2 anos sem
sem jogar, morto, cansado. Mas ainda fiz um gol e os caras no final do jogo... E eu pedi assim, ó, quanto tu quer pra jogar? E lá em Palmeiras tem que assinar contrato, tudo, né? Sim, é bem, a liga lá é bem... Ela era, agora eu não sei como é que tá, mas era bem... A Floresta e o Água Verde, mais forte lá, né? Lá o bicho pegava. Aí chegou ele no final do jogo, eu pedi lá um valor, mas era um valor alto, assim. O cara falou, não, tá bom. Eu falei, ai... Caramba. Vou ter que voltar a jogar bola. Daí eu fiquei sem fim de semana de verdade. Eu trabalhava de segunda a sábado e ia jogar domingo, todo domingo, e não tinha mais fim de semana. Por 4, 5 anos. Só que assim, foi a maneira que eu arrumei de poder, não digo nem viver, é sobreviver, pagar minhas contas, pagar a faculdade, ter deslocamento, ter um pouco de qualidade de vida. Na época, pô, minha mãe foi sensacional, meu pai é falecido, mas minha mãe foi sensacional, porque tu voltar para casa com 22 anos, um sonho que tu tinha, meio frustrado, e voltar para casa da mãe, dos pais, sim. Eu não tinha esse orgulho, mas eu me sentia... Mas mexe um pouquinho, né? Eu sentia culpado, falei, pô, pior que tu voltar é voltar sem grana, não poder ajudar. Daí eu falei, cara, e eles foram sensacionais. Não, a minha família, a minha irmã, o meu cunhado me ajudou um monte. Tem umas histórias loucas que eu não tinha deslocamento, eu comecei a fazer para a Selfie, a faculdade lá em Dayal, né? Aí ia de ônibus, voltava tarde, cansado, trabalhava, e jogava domingo, jogava sábado às vezes também para complementar, nesse torneio que tinha em Blumenau de... Meu Deus. É loucura. Aí, só de ônibus, meu cunhado, ele é advogado, pegou uma moto, cara. Eu lembro, uma moto numa ação, falou assim, ó, pega essa moto aqui, só não vai se matar. Olha aí, cara. Depois, me paga quando der. Aí começou a facilitar um pouquinho. Só que assim, eu tinha vergonha, tu vê como o cara quando não tem nada tem vergonha, cara. Daí eu, ia pra faculdade de moto. A moto não tinha... Ela tinha partida elétrica, mas não pegava mais. Só no pé. Cara, eu esperava todo mundo sair da faculdade. Disfarçado, tu não vai? Não, vou esperar, tô esperando alguém. Mentira, tô esperando todo mundo vazar pra pegar a moto no tranco, cara. E eu não tinha dinheiro, meu dinheiro era todo contado. Então, assim, essas histórias eu valorizo hoje e vai me fortalecendo cada dia. Quem é o Edson? Como, né? A primeira pergunta. Da onde eu vim, da onde eu estou hoje, né? E de onde eu posso chegar. Então eu tenho a plena convicção de que a história vai crescer, continua, depende do meu esforço, da minha ética, do meu profissionalismo. Então isso é bacana. E eu não perco a minha raiz. Não deixo de cumprimentar ninguém que me ajudou ou alguém que não tenha importância financeira, porque hoje em dia, importância financeira que eu falo assim, para mim não importa a função, pode ser a pessoa da limpeza, né? Ou o diretor da empresa. Eu trato todo mundo igual. Eu acho que o Deni conhece um pouco do meu estilo de trabalho, então talvez isso é um diferencial para que as coisas dê certo, né? Claro. Existe uma pessoa lá em cima também, Deus é muito grande e está vendo tudo isso. Eu acho que a nossa vida é igual um bumerangue. Tu joga, ele vai voltar o que tu jogou. Se tu jogar o mal, vai voltar o mal. Eu sempre digo, cara, alguém sempre está vendo. Se ninguém está vendo, mas o cara lá de cima está vendo. Então é bem isso aí. Não, e até tu usou um termo que eu gosto de usar também hoje, inclusive, tu falou assim, cara, não adianta fazer as coisas certas na frente dos outros e as erradas escondidas. E quando eu vou deitar no travesseiro? Bem isso aí então, mesmo. A vida, eu acho que tudo é um bumerangue. Igual eu falei, o que tu joga, tu não vai plantar abacaxi, colher melancia. Verdade. Tu planta, tu vai lá, planta, aduba, planta, rega e vai colher. Talvez o tempo das pessoas são diferentes. Sim, Né? Eu nunca fui de me comparar de, por que aquela pessoa está colhendo antes do que eu? Colhendo, eu digo, não é só financeiro, vou repetir, né? O sucesso não é só isso, né? Claro que não, o sucesso é ter uma família que está do teu lado. Graças a Deus eu até... Posso mandar um beijo? Claro, deve. Para minha esposa Eliessa, que está sempre comigo. Eu tenho 2 filhos lindos, a Zaira com 3 aninhos, o Enzo vai fazer 1 ano agora, dia 10. Então, para mim é maravilhoso isso, cara. Me encontrar no lugar onde eu estou, com uma família que está sempre comigo. A parte da minha mãe, meu cunhado, minha irmã também, que são mais próximos. Então, essa é a riqueza, né? Essa é a riqueza da vida. E isso que me dá a estrutura para a gente poder acordar todo dia e falar... Por quê? Para quem? É isso aí. Para quê? Bem isso aí. Essa é um pouco da minha história. Começa muito louca, sem saber fazer nada, só jogar bola. E foi passo a passo até eu chegar na concessionária. Fiquei 8 anos na loja de roupa, né, na Pontual. Sim. Aí eu comecei a me tocar, eu posso mais. Só que eu tenho medo, eu sou um cara conservador. Eu também sou assim, pé no chão. Eu fico... Se aquilo está me fazendo bem, eu sei que eu posso crescer, mas para que mudar? Eu penso 500 vezes. Eu também sou assim. É bom, mas é ruim. Porque às vezes a oportunidade está ali na tua frente, tu tem medo de embarcar nela e voar mais alto.
E é bom porque tu vai estar sempre, tu tá fazendo um bom trabalho, tá sempre estabilizado, né? E aquilo que eu sempre, é uma coisa que eu digo também, né, cara? Movimento é vida, né? Movimento é vida. Então, às vezes tu precisa... Tu tá te movimentando, tu tá... Sim, né? Tá, exatamente. É importante, não pode ficar parado, né? Não. E é engraçado, né, que nem tu trabalha com vendas. Teu foco é dar resultado com vendas, né, cara? Isso vai às vezes, contra essa tua previsibilidade que tu gosta de ter como pessoa, né, cara? É meio doido o negócio. É desafiador, né, cara? É muito desafiador. Porque eu preciso fazer com que, hoje como gestão, quando eu era vendedor, já fui vendedor, já vou contar uma parte, né? Só que hoje, como gestor, eu preciso fazer que as pessoas rendam, que as pessoas, para mim. Sim, porque o resultado geral vem a diretoria, o superintendente, vem tudo me cobrar. Claro. Porque é normal. CNPJ é isso. CNPJ eu sempre falo que não tem, CNPJ não tem coração, né? É verdade. Acabou. É verdade. Então, a gente é um número, a gente sabe que a gente é bem tratado onde a gente está, porque a gente também trata os outros bem, mas a gente é um número. Mas é um número, é verdade. Fez, não fez, obrigado, tu é gente boa. Empresa é para dar lucro, né? Ponto final. Não é filantropia, não é... Não, exatamente. Então é isso aí. Então eu tenho essa consciência, né? De cobrança, eu me cobro muito. Sim. Eu sou muito ansioso. Então, talvez por lá no começo, quando eu comecei a jogar bola, me cobrar, de eu sair de casa, de ter que dar certo, não deu certo. Então, talvez isso eu tenha uma responsabilidade muito grande. A minha carga que eu levo comigo até, às vezes, é prejudicial, porque eu me cobro muito. Sim. De dar certo. Sim. Não de dar certo só nas vendas, mas de dar certo em tudo. Sim, tu quer saber como é que tu vai estar daqui 10 anos, a tua família. De ser um cara bacana quando vou encontrar o Deni na rua. Sim. O cara, ele vai ter um bom exemplo, vai ter umas boas memórias do Edson. Não coisas que o cara passou por cima de todo mundo. Então, isso eu me cobro, né? De ser uma pessoa boa, primeiro comigo. Antes eu me preocupava muito mais com os outros. O que os outros vão pensar? Não, o que os outros vão pensar é problema dos outros. Eu não estou com a cabeça dos outros. Eu tenho que fazer o meu bem para refletir nos outros. A consequência é essa, é verdade. Aí nessa que 8 anos jogando na Ponto Alto, vou voltar para a bola. Olha que loucura. O Dalvan, que tu conhece? Sim. Eu ensinei ele a vender, é um amigo nosso em comum. Ele chegou com uma mochilinha, trabalhava, acho, na Pizza Hut. Cara, eu falei, eu vou ensinar esse cara a vender, bicho. Vou vestir o cara, eu já estava mais experiente. E ele foi trabalhar na Ponto Alto. Na Ponto Alto contigo. Eu contatei ele. Eu já estava meio de chefe de setor. Contatei ele, cara, bicho, deu direcionamento, voou. Ele ficou 3, 4 anos. Ele é um cara que talvez é mais corajoso. Ele falou, tá na hora de eu sair, mudar. Foi para uma outra loja, depois foi para o ramo de carro, lá na Renault Liberté. E o bicho era uma máquina, tá? É mesmo? Borra. Fudido, tá? Acelerado. Não, o bicho era bom. Era bom não, ele é bom, porque ele trabalha com vendas ainda. Ele era aquele cara de 20 carros por mês, assim, né? Você trabalhou com o Diego, com o Fernando, com o Guilherme, alguém desses? Sim. Nós trabalhamos com o Guilherme, nós trabalhamos junto também. E nessa... Olha como o futebol é coisa de louco, a gente fala aí. Então, por isso que eu levo muito pelo lado do esporte, né? Principalmente futebol. E ele começou na Liberté e começou a ganhar muito bem. Muito bem, vender bem. Então, é a consequência do trabalho dele, do profissionalismo. E a gente jogava um torneio junto, porque ele jogava bola. Eu convidava ele para ir nos meus times, que eu fazia. Eu sempre era convidado e eu fazia uma plaquinha de quem que era bom. Lá no Bela Vista, lá no Castilho Velha Central. Um torneio, Copa Gasparzinho, torneio bom, só tinha gente boa. E ele me falava, na primeira quinta-feira, era toda quinta-feira, na primeira quinta-feira ele falou, Edson, tu tem que ir pro setor automotivo. Tu tá perdendo tempo vendendo roupa. Não que não seja bom, mas já passou o teu time ali, tu já fez, tinha que fazer, tu já aprendeu. Vamos. E eu, não, cara, não. Demorou 3, 4 meses. Isso era em setembro. Em dezembro eu falei, cara, ele encheu tanto o saco, cara, que eu também tenho que agradecer ele. Eu contratei ele me agradece, eu tenho que agradecer. Eu falei, eu vou mandar um currículo lá, mas não, acabei não mandando o currículo. Ele me indicou. E isso no outro dia, isso era quinta-feira, que eu falei, não, vou, então um dia eu vou deixar lá o currículo. Eu falei, no outro dia o diretor, que era o Adalberto, que tu conhece também, me ligou. Tu pode vir aqui fazer. Era o horário de Natal do comércio, uma loucura, cara. Não dava nem para sair da loja. Eu chegava na loja, era 8 horas, e saía 11 horas da noite, que é aquele horário estendido, porque tinha que arrumar a loja. Fogo. O pau pegava. É diferente do comércio hoje, né? Sim. E nisso eu fui lá conversar com ele de meio-dia. Não almocei aquele dia só para ir lá. Fui lá, aí, cara, parecia a mesa do Roberto Justo aquilo. Que loucura. A diretoria toda tinha 7 pessoas assim, inclusive o Gustavo. Guariente. Cara, eu peguei e falei assim, que loucura, tipo, não tinha feito entrevista daquele jeito ainda. E foi um papo, assim, bate-papo também. E começaram a me pressionar, por quê? Não sei o quê. Shark Tank, né? Aí eu falei, não, mas peraí, mas quem me chamou foi você? Tudo bem, eu vou responder, né? Lógico que eu quero, o Dalvan me indicou, tal.
Aí eu saí de lá, mas eu saí de lá com a sensação de que eu fui a pior pessoa do mundo na conversa. Porque, aquela pressão, era uma mesa redonda que tinha lá em cima. Por que tu quer trabalhar aqui, né? Mas, tipo... E eu lembro que na época, cara, vender carro popular na época também, a Renault estava em alta. Porra. Tinha Duster, tinha o Sandero, que são carros que tinham revolucionado o mercado ali, que não tinha concorrente, ainda era só Volkswagen. Fiat. E a Renault eu peguei o finalzinho dessa... A gente não trabalhou juntos, já tinha saído, mas a gente pegou o finalzinho. Cara, o carro, o preço do carro era muito bom, o custo-benefício o banco da montadora era muito bom, a taxa era muito boa. Porra, era tudo de bom para vender. Voava para vender. Nossa, tá louco. Não, e todo mundo queria trabalhar com carro naquela época. E eu era o único pamonha que demorei para ir, cara. Porque ele me insistia. Por quê? Eu lembro que eles colocaram, os currículos que tinha deixado para a vaga, era numerado. Eu não tinha mandado, tinha 82, eu lembro esse número, 82 currículos, um bolo assim em cima da mesa. Aí chegou uma hora, vou falar, não me bateu assim, tu sabe que tu tá na frente desses 82 aqui, né? Tu não mandou currículo. Olha aí. Tipo uma pressão assim. Eu falei, não, tudo bem, eu mando depois, tal. Aí eu saí de lá, uma hora de conversa, só deu tempo era uma hora que tinha, eu já era chefe do setor da loja de roupa, não tinha horário, mas eu tinha compromisso comigo. Sim, claro, tem que dar o exemplo. Na mão, Cheguei, deu certinho, cara, cheguei uma hora na loja. Quando eu estacionei o carro na frente da loja, tinha estacionamento, já tinha um carrinho. Já tinha. Estacionei o carro, ligaram para mim. Tu não fecha com ninguém, pelo amor de Deus, que não sei o que, a vaga é tua. Olha. Eu falei, cara, mas eu preciso pegar férias. Eu tava 8, 7 anos sem pegar férias. Estava trabalhando direto, jogava bola direto, então tava moído. Aí eles falaram, cara, tu pega o tempo que tu quiser. Mas em janeiro, daí de janeiro, tu queres pegar janeiro do mês, era em dezembro, né? Janeiro, tu pega janeiro todo. E começo de fevereiro, tu começa com nós. Pô, que legal. Vai descansar, mas não fecha com mais ninguém. Daí eu até brinquei com o cara, mas eu não conversei com mais ninguém. Daí beleza, aí foi assim que começou a história. Daí eu comecei em fevereiro. E eu lembro, cara, daí foi feito um treinamento e tal, né? Tipo, não conhecia carro, não conhecia nada. Sempre gostei de carro. Só que tu se assusta quando tu muda, né? Tipo, o tal do se movimentar que tu falou, né? Eu sou conservador e falei, pô, vou sair, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Vou dar o meu melhor. Ué, que ano era isso, tu lembra? Foi em 2012. 2012, foi 12. Cara, no primeiro mês eu devo ter perdido muita venda. Porque quem passava antes do financiamento era o vendedor, né? E ninguém tinha me ensinado. Não é que ninguém tinha me ensinado, eles mostraram uma vez. E como eu não tive a base do estudo, eu fui jogar bola, estudei sim, mas não tinha, o meu negócio era cumprir tabela na escola para jogar bola, entendeu? Sim. Tipo, lá no clube onde eu jogava, né, eles obrigavam a estudar, só que assim, eu não era apaixonado por estudar. Sim. Mas, e aí, no sistema, principalmente, eu não tinha acesso ao computador, notebook, como tem hoje. Hoje, o meu filho de 1 ano, ele puxa a tela pro lado, parece essa... Né? Jogaram um computador na tua frente e... Falaram, te vira. Cara, aí hoje eu dou risada que eu devo ter perdido muita venda. Eu lembro que eu vendi 7 carros no primeiro mês. Que já equiparei com uns bons ali. Só que eu vendi 7 Duster à vista. Caramba! Daí eu fiquei pensando depois, quando eu peguei expertise, financiamento, cara, eu devo ter perdido muita venda naquela... Eu podia ter vendido 15. Aí peguei as manhas, aí comecei a me destacar. Só que depois que eles me contrataram, quando teve aquela pressão toda, depois eu perguntei uma vez para o Alberto, por que né? Muita gente, toda entrevista assim, não. A gente tem coisas maiores para ti, mas mais para frente a gente fala. Porque sabia que eu era chefe de setor lá da loja. Identificar já o perfil de liderança e tal. Aí eu fiquei 10 meses na área de vendas. No segundo mês eu fui o melhor vendedor, daí eu comecei. Era pau a pau, daí eu do avô. E um ficava primeiro no mês, outro no outro, e cara, começou a render as coisas, dar certo. Os clientes começaram a gostar de mim, eu falei, opa, cara, eu acho que eu me achei aonde era para eu estar. E eu fazia com prazer, eu gostava de chegar. E não tem essa de puxar saco, porque eu respeito a hierarquia hoje, eu respeitava antes. Sim. Não ficava puxando saco, mas eu respeitava. Pô, se o cara pede para chegar 8 horas, chega 8 horas. Sim. Se o cara, pô, tu pode ficar um pouquinho a mais? Se eu não tenho compromisso, por que eu não posso ficar um pouquinho a mais? Então, eu acho que isso foi uma parte do destaque. Eu lembro que era muito papel. Hoje é mais fácil, hoje é tudo sistema, né? Antes era sistema também, mas hoje os processos de faturamento são todos dentro de um... Né, Sim. Uma nuvem, né? Cada loja tem um sistema, né? E antes era papel. Eu sei, para faturar um carro, dar um bolo de papel assim. E eu vi começou a dar movimento, aquela época de taxa zero em 48 vezes, foi o que o Diego falou. O carro era barato, o carro era bom.
né, pro que entregava. Taxa barata. Tu já parou para pensar que chegou a ter 48 vezes na taxa zero? Não, pois é, ele falou que eu fiquei pensando, caramba, velho. E aí a galera vai olhar, não, taxa zero não, cara, era o valor financiado mais as taxas administrativas, o TAC e UF. Dava, sei lá, tu ia financiar 20 mil, dava mais 2 de TAC e UF, 22 dividido por 48, pronto, era isso aí. Seco. Loucura. Loucura, tá? E vendia. Era Banco Renault, daí Banco Renault? Era o Banco Financeiro Renault, na verdade foi que era a plataforma do Santander, né? RCI. Só que quem começou com esse negócio do mercado foi a Renault, né? De fazer taxa zero em 48, 36, tinha aquelas operações, portas abertas, que ganhava o carro, girava a chave, né? E aí ali eu comecei, cara, mas o que eu posso fazer? Porque eu vi que era muito fluxo de loja. Não tinha... Tava começando a época do celular, né? As informações... aqueles computador grande antes que as pessoas tinham em casa, não era todo mundo que tinha. Quer dizer, era todo mundo que tinha, mas não era todo mundo que acessava para pesquisar isso. O pessoal gostava de ir na loja e ver, tocar, sentir, né? Isso. Aí eu comecei, como é que eu vou fazer para me destacar disso aqui? Aí todo mundo, não é que todo mundo, tinha muito processo, muita papelada, então tu vendia um carro, tinha que deixar tudo organizadinho, tu não faturava o carro. E eu comecei a pensar comigo, cara, eu saio 6 horas, mas eu não vou sair 6 horas. Eu vou atender como tem que atender, com perfeição, e vou deixar os processos fazer tudo no final do dia. Quando fechar a loja 6 horas, se não tiver cliente, eu fico aqui. O Gustavo ficava sempre depois do horário, que era o gerente na época. Eu pedi autorização para ele, eu bato o ponto e fico aqui. Eu quero organizar meus processos para o outro dia eu estar pronto para atender. E lembra que a mesa era redonda, nossa mesa de atendimento? Uma mesa, cara, aquela papelada, cara, meu Deus. E para te achar, porque daí tu ia só colocando e atendendo durante o dia e fechava muito carro. Vendia muito carro. Então tava focado, né? E é porque só vendia, porque daí... Aí assim, enquanto o outro não podia atender... O resumo, eu estava com meus processos tudo feitinho, já pronto para faturar outro dia. A recepcionista vinha quando chegava, aí um palavrão, passa para outro. Falei, manda para mim, vem. Claro, cara. E comissão, cara. Em 10 meses, cara, eu vendi caramba, com a maior rentabilidade possível, com os retornos lá que colocava, que antiga hoje não tem mais, né? Até tem, mas e acessório. Então eu tinha tempo de focar na venda. O processo na venda de qualquer tipo de negócio é importante, mas tu precisa ter a venda primeiro para depois ter o processo. Então eu falei assim, é uma maneira de eu ganhar tempo. E lógico, eu me privei de um horário em casa, pelo menos 1 hora por dia eu ficava mais. Eu me privei de um horário em casa para poder... E estava rendendo para mim. Esse diferencial. Estava rendendo para mim, eu estava começando a ter sucesso. Eu falei, eu tenho que fazer o diferente. Então eu dei um clique. Eu vou fazer isso. E não, batata, em 10 meses, cara, eu fui destaque de venda com maior rentabilidade, maior volume, todos os KPIs assim, de venda. Até o Adalberto uma vez chamou, cara, como é que consegue vender volume com rentabilidade? Porque né, normalmente o mercado são as regras dos P's lá, né? Produto, preço, pessoas, prazo. Né? Eu falei, mas cara, tu consegue vender? Eu falei, não sei. Não queimo o carro, falo bem com o cliente. Estou fazendo bom negócio para a empresa e bom negócio para o cliente e nunca explorei cliente nenhum. E falar assim, esse ali eu entubei, né? Sim. Nunca. A gente fazia os bons negócios para a empresa e para o cliente. E os clientes se tornavam amigos. E em 10 meses, daí veio o Adalberto, que era o diretor da empresa, e falou assim, precisamos de ti, sobe. Eu falei, o que deu, né, cara? Aí ele falou, olha, nós temos um plano para ti, o teu perfil de organização, né, as competências da organização, tu é focado, tu arrumou uma maneira de... Porque eles viam que eu ficava depois do horário. Sim. A tua organização e tua visão foi um pouquinho além dos outros aqui. Né? Porque tu fez um negócio diferente que sobrou tempo para te vender. Aí eles falaram, cara, nós temos uma proposta para ti, para Jaraguá do Sul como gerente. Cara, eu nunca tinha pisado na cidade, não conhecia ninguém, tinha acabado de conquistar uma casa... tinha comprado a casa, boa, cara, mobiliado, tudo. Fiz a minha piscininha lá, que era um sonho, cara, era uma realização, né? Cada passo que dava, cara... Era a tua motivação para ficar 1 hora a mais, trabalhar, cara, então assim, eu via que estava rendendo. Então, rendendo o que eu falo, que eu poderia dar mais conforto para mim, para minha família. Então, cara, isso não tinha preço, né? E aí eu falei, cara, e agora? Me bateu um suador. Eu falei, não, deixa eu pensar, né? Semana que vem eu respondo. Ele falou, não é semana que vem. É para começar já... Não, eu falei assim, mês que vem, deixa acabar um mês. É no começo do mês. Deixa acabar esse mês. Não, tu não tá entendendo. Eu preciso saber se tu vai ou não vai. Tu precisa dar a resposta em 3 dias, senão nós vamos pro plano B. Aí eu cheguei em casa, conversei, coloquei, falei, meu Deus, vai começar tudo novo. Porque eu fui meio nômade quando eu joguei bola, né? Tá num lugar, tá no outro. Falei, vai começar a rotina. A sabatina, na verdade. Falei, mas vale a pena, vamos lá. Aí o que eu pensei? O risco
eu fui convidado para ter o risco, convocado, na verdade, pela maneira que eles me falaram. Então, eles me instigaram igual quando o Dalva falou, vamos, pô, tá na hora. Sim. Né? Quando foi pro carro, ele falou, vamos, é tua hora, cara, vai. Aí eu falei, eu vou, cara. Decidi, depois de 3 dias eu vou. Aí isso era para começar depois de 2 semanas, deu um rolo, o gerente lá tinha 15 anos de casa, conhecia a cidade toda. A equipe era a equipe mais novo da equipe de tempo de casa, tinha... acho 6 anos. Caramba. Tu imagina, eu falei, vou chegar numa cidade que não conhece nada. Nunca tinha pisado, uma loja não pisou. Vendedor, tudo macaco velho. Aí eu pensei assim, pô, os caras vão me engolir. Aí na minha cabeça, como eu sou alucinado, assim, eu já pensei, cara, como é que eu vou puxar esse cara pro meu lado, tal. Pensando o tempo todo. Era para ir 2 semanas, não foi, porque não sei porque era do sindicato, não podia demitir, que eles iam demitir o cara lá, né? Aí chegou a época de... Foi. Primeiro dia, né? Eu cheguei, chamei a equipe e falei, cara, olha só. A partir de agora, eu sou igual a vocês. Eu tenho a mesma experiência de vocês de venda. Vocês têm mais experiência na Renault, na Liberté comigo. Eu preciso de ajuda de vocês. E, se cada um se ajudar, eu não conheço a cidade, vou ter que colar em vocês e vocês me ajudar aqui, como funciona, como não funciona. Então, eu puxei os caras pro meu lado. Claro. Né? Tinha 2 vendedoras e eram 8 pessoas. Sei que tinha só 2 meninas e 6 vendedoras. Os caras tudo macaco velho. Sabe quando o cara começa com o bochichinho, né? Acabou a reunião, acabou. Aí o cara veio pra ferrar, nada. Alguma coisa assim. Mas e o outro 14 anos, tinha afinidade lá, então tu pega carinho, choradeira danada, né? Aí começa a comparação, né? Primeira semana, porque o tal fazia assim, aí fazia assado. Eu falei, não, eu sei, eu entendo, fazia assim, só que agora é outra gestão. Por isso que mudou, vamos fazer dessa maneira. Sei que em 3 meses, eles gostavam de mim, tinha afinidade, mas eu sabia que ainda tinha o vínculo lá com o Coro. O cara tá 14 anos, o cara era um cara bem tradicional da cidade. Eu pensei comigo, como é que eu vou fazer para conquistar esses loucos, cara? E não dentro da loja, eu tenho que conquistar esse cara fora. Cada dia eu falava assim, ó, tu vai fazer o quê? Eu ia e voltava ou ficava, aluguei um apartamento pequeno lá, né? Eu falei, o que tu vai fazer hoje? Perguntava tipo pra ti. Não tem nada, então vamos tomar uma cerveja. Aí eu no bar conversava, juntava o cara. Aí o outro dia já... E tu vai fazer o que amanhã? Não, vou. Aí ia lá com ele em outro lugar. Então cada um pegava e de repente tava todo mundo junto. Que massa. Então nesses churrasquinhos, nessas aí convidaram para jogar futebol, aí viram que eu jogava mais ou menos, já tava mais gordinho, mas jogava mais ou menos. Aí conversa com outro. Então fui unindo a galera pro meu lado. E eles começaram a comprar a ideia, né? O cara é gente boa. O cara é gente boa, o que tava antes, tem uma história, mas passou. É ciclo. Isso é tão comum hoje, né, Edson? Troca gestão, troca gerente de loja, o mercado tá volátil, como a gente comentou antes. Até fica como inspiração, às vezes, né, cara? Para um gerente que entra numa loja, tem uma certa dificuldade com a equipe, vendedor para se adaptar a um time de vendas, né, cara? Porque quando tem uma mudança, uma gestão de muito quando entra outra pessoa, a equipe de venda fica na defensiva. Sim. Vem um cara que vai trazer os caras de confiança dele, vai mandar todo mundo embora. E fica nessa. Lógico, quem vem de gestão, a minha maneira de pensar é, vou pegar a referência de cada um antes de chegar. Claro. Vou analisar se é isso mesmo quando eu estiver lá. Vou tentar conversar, resgatar quem talvez não está. Não é que é ruim ou bom, né? Sim. É quem não está adaptado à minha gestão. E se não der bater de frente, não tem como, né? Sim, verdade. Entendeu? Porque daí aí tu vai estar batendo... Aí é meio matemática, né? Tenho que... Eu não tenho aquela gestão de imposição. Não, é desse jeito. Às vezes as pessoas chegam, temos um problema e não sei como fazer, o que tu acha, não sei o que tá, mas o que tu faria? Vamos lá, vamos pensar junto. Claro. Eu não falo nada, só falo isso. Não, eu faria desse jeito, então tá com a resposta. Só que às vezes as pessoas querem escutar junto. Então eu tenho essa de dividir, eu divido a responsabilidade e divido o mérito, tá? Legal. É porque eu tenho... Quem não tem essa consciência de gestão, que quem faz o resultado é o time. Sim. Então alguém representa para ter o resultado ou a cobrança que não fez, né? Isso. Isso é normal. Só que assim, eu não posso só falar assim, vocês podem fazer mais quando eu estou sendo cobrado que o resultado não veio. E quando o resultado veio, eu sou bom? Não posso falar isso. É verdade. Porque é o time que faz, entendeu? E eu sempre tive essa... Como é que posso falar? Essa facilidade de lidar com um time, com a pessoa, de fazer se unir. Muita gente, o que me alegra nessa jornada até aqui é, quando eu cheguei em Jaraguá, principalmente, eu não conhecia as pessoas, eu comecei a conhecer. Eu começo a conhecer, o Dente tem um filho, tem uma tatuagem ali, começa a conhecer o perfil, gosta de não sei o quê. E muita gente ganhava muito dinheiro, mas devia muito na equipe. Eu falei, cara, vem cá, vamos lá.
Vamos organizar a tua vida. Porque daí eu via que o cara tava sempre correndo atrás do rabo, sabe? Não adianta tu ganhar 10 e gastar 20. Não, a conta não fecha. É verdade. E o que me alegra é olhar lá e falar, pô, esse cara que eu ajudei, o cara tá bem. Esse cara... Não ajudei. Não é a palavra certa. Aconselhou, né? Isso. E eu acabei aprendendo muitas coisas com as dificuldades das outras pessoas. Porque como eu sou seguro até na parte financeira também. Sim. Eu sempre tenho que ter uma gordurinha, porque falar, cara, se der na trave alguma coisa, eu tenho que ter um tempo para me organizar. Né? Então, eu olho para trás. É o teu perfil, né? Eu olho para trás e falo, cara, tá valendo muito a pena. Porque as pessoas... Lógico, não vai agradar todo mundo, né? Não, mas as pessoas que realmente quiseram, né, estar do lado, que eu aprendi, ela aprendeu, então estão bem, cara. Então é muito legal. A gente pode dar exemplo, cara, de gente que estava do nosso lado ali, que hoje é dono de loja, bem sucedido, que, pô, não é de loja com 10 carros. Sim, é verdade. Cara. E loja de outros segmentos, o outro tem empresa de outdoor. Então, assim, cara, fez sentido tudo que foi até agora. Que legal, né? Cara, é muito bacana, muito bacana. No final, né, é isso que vale a pena, né, cara? Tu escrever a tua história na vida, é isso aí, cara. É o que tu deixou, as lembranças que tu deixou, né? O que as pessoas vão lembrar de ti do dia que tu não tiver mais, né, cara? É verdade, é bem isso. Lógico que todo mundo, dinheiro é bom. É, claro. Ponto. Dinheiro é bom. Eu sempre falo do lado financeiro é bom. Quem fala, eu não gosto de dinheiro. Então não. Só que dinheiro é consequência do que tu faz, né? Do resultado, do... Ou tu gosta de dinheiro ou tu é mentiroso, né? Não gosta, né, cara? Verdade. Vamos lá, né? Não, porque quem não gosta de comer bem, de estar num lugar legal, com pessoas bacanas, né? Então, de ter uma casa confortável, de ter um carro que é legal. E o confortável que eu falo não é uma casa gigante, porque o meu conforto pode ser diferente do teu. Né? Então, é igual o sonho, né? É isso aí. Então, às vezes, eu falei, o cara tem um sonho de subir. Tem um primo da Elias, sei lá, que o cara tá lá no Everest, não, lá na Bolívia, lá subiu 3 montanhas, um frio do caramba, o cara tem o dinheiro do mundo. Falou que bicho retardado, cara. Mas não é retardado, é o sonho do cara, é a alegria do cara. É isso aí. Entendeu? E o cara é extremamente gente boa. Eu perguntei pra ele uma vez, cara, por quê? É o meu hobby, é o que eu gosto. Sim. Eu vi o Ratinho falando num podcast, cara, tu tem fazendas, tu é milionário, por que tu não para? Cara, porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ter o meu programa na TV. Se eu pudesse assinar com o SBT para ficar o resto da vida fazendo o que eu faço, eu ia fazer. E é o que o cara gosta, né? Cara, e falando isso aí, eu acho que a pessoa que chega nesse patamar aí é porque ela zerou a vida, assim, dizer assim, não, o cara que continua... Sim. O cara que eu gosto bastante do automobilismo, o Rubinho, né? Rubinho Barrichello. Ele é um cara que ele tá com quase 60 anos, ele continua correndo. Ele tá milionário, ele podia chegar e dizer assim, não... Podia morar nos Estados Unidos lá e pronto. Morar e deu. Não, o cara tá lá correndo, andando de kart, andando de stock car e tal. Eu vejo como uma figura assim, pô, o cara... Esse aí acertou a receita tá com os filhos ali agora, passando o legado pros filhos. Aí tu fala, por que o cara precisa? Por que precisa estar lá? Para aparecer para os outros? Não, cara, é porque o cara gosta. Ele gosta, fica feliz, né? Como tu falou, muito fácil. O Brasil tá ruim, tá instabilidade, vai para os Estados Unidos. Mas não é por aí. Não é por aí, cara. É verdade. Aí lá, fiquei 3 anos lá em Jaraguá, né? Resumindo... Aí tu foi morar para lá ou tu ia todo dia? Não, eu comecei indo todo dia e voltar, o cara se acaba. Aí, depois de uns 3 meses, eu aluguei um apartamento quase lá da concessionária e vinha fim de semana para casa. Era Valdemar Gruba ali, né? Valdemar Gruba. Aí tinha uma loja lá que a loja era muito feia. Eu lembro dessa loja daí. Cara, tu tinha que abrir, era 6 carros dentro do showroom, tu tinha que medir para não bater uma porta na outra, não tinha espaço. E nisso lá, a Renault sempre foi a 4ª, 5ª marca de emplacamento, né? Na cidade. Né? E eu era sempre no Brasil também, era essa média, 4ª, 5ª marca, né? Que concorria com o mercado popular, né? Sim. Chegamos lá, cara, no 4º mês, ficamos em primeira marca em Jaraguá. Caraca! Nunca tinha acontecido. Olha aí, cara. Nunca tinha acontecido. Cara, os caras das outras marcas ficavam alucinados. O que os caras têm? Eu comecei... Tu ganhar de Fiat, Volkswagen, né? A Volkswagen, tal da Caraguá, ela não perdia pra ninguém, cara. Aí tinha um posto na frente, tu conhece? Sim, então, tem um posto na frente. Minha esposa lá, de lá. Acabava minha esposa também de lá. Aí acabava o dia, né? E todo mundo atravessava, tomava uma cerveja e ia embora. Aí tinha os caras da Caraguá também, que era perto, os caras vinham, agora vocês estão ferrados, cara. Nós vamos lançar o Up, sei lá. Os caras, tipo, eles têm, nós tínhamos que correr atrás, não eles, né, cara? E ficou muito tempo assim. Que legal, cara. Cara, e assim, foi um sucesso danado. Se fosse para hoje, vou sentar e vou escrever tudo de novo, não ia dar certo. Como deu. Não, verdade, era uma loucura, cara, loucura. Eu cansado, indo e voltando, deixando a família na época, né, aqui, uma casa boa. Falei, todo mundo não, muita gente falava assim, cara, por que isso? Tu é louco. Aí eu sempre tenho também uma frase que, às vezes, tu dá um passo para trás, não um passo para trás
por cargo, né? Porque eu fui para ser gerente, eu era vendedor. Mas um passo para trás de tirar tudo um pouco da tua zona de conforto para pegar impulso. Claro, para te preparar, não cara. É um passo para trás, não tô regredindo, eu tô dando um passo para trás para pegar impulso. É isso aí. Para ir mais longe. É isso aí. E aí ficamos 3 anos, aí na loja nova, tu conhece lá então, agora tem uma loja grande, né? É, agora tá bonito. Aí nós fizemos a loja lá, eu ajudei na época o Adalberto, e quando ficou pronta a loja nova, eu falei, agora, bom, já estava vendendo com 6 carros no showroom, agora tinha 13, 15, agora vai vender, vai estourar, né? Chega o filho do dono da Liberté, o Júnior na época, ele e o Adalberto, eu falei, cara, quando chegavam os dois assim, era alguém que ia cortar a cabeça, né, cara? Que deu, né? Aí chegaram, entraram na sala, tava 3 anos já lá, isso 1 mês de loja nova só. Precisamos conversar contigo, Edson. Eu falei, eita, lá vem. Falei que alguma coisa aconteceu que eu não estou sabendo, né? Ou sei lá, alguém falou alguma coisa. Falei, não, precisamos de ti lá em Balneário Camboriú. Nós abrimos uma loja, fazia 8 meses e não dava resultado em Balneário Camboriú. Não é que não dava resultado, não sei, não ia. Não engrenava. Aí eu falei, não, tá bom, eu tinha uma viagem para os Estados Unidos, já estava até chique. Legal. Aí eu falei, não, tá bom, então eu vou viajar, tenho 15 dias de férias, vou viajar, daí depois a gente fala. Ele falou, não, tu não tá entendendo, sempre a mesma história. Tu não tá entendendo, isso era terça-feira. É sexta-feira, era terça, eles vieram lá, não, tu não tá entendendo, é sexta-feira para te assumir lá. Meu Deus. Eu falei, tá, mas é minha calma, viagem, cara, minha né? viagem. Aí eles falaram, não, vê lá quanto é para cancelar, depois tu joga, tá. Eu falei, então tá bom. Aí deu aquele baque na equipe de Araguá, porque tava tudo redondinho, né? Daí eu fui para Balneário Camboriú. E tu não foi viajar? Não. E a família? Entendia, né? Cara, é parceiro, né? Tem que estar junto. Tem que estar junto. Então é isso que eu falo, os pilares, eu acho que de um homem, né? O sucesso do homem depende muito da mulher que está do lado. É, com certeza. Porque ela vai te apoiar, independente se ela não concordar, ela vai falar que vai te apoiar. Certo? Eu acho que é isso. Né, o que faz funcionar, né? Às vezes não é, às vezes quem não tem, né, esposa ou que, né, sei lá, separado, mas tem os filhos, tem a mãe, o cunhado, sei lá, alguém que está mais próximo que vai te apoiar, que vai te encorajar, né? E fui, cheguei lá, era em fevereiro, cara, mês curto, acho que era dia 7, 8 de fevereiro, não, dia 17 de fevereiro, um sábado, sexta eu assumi e me apresentaram um sábado. Um carro vendido. Eu falei, que frio, pensei comigo, né? Que furada que eu fui entrar, mas beleza, eu fui por um tempo, eu já tinha combinado, falei, vou ficar 1 ano aqui. Fui para Jaraguá, tô 1 ano aqui, eu combinado com o Adalberto 1 ano. Não assinamos nada de boca, mas papo de bigode. Claro. 1 ano. Se der resultado, não der resultado, vocês podem me mandar embora, tudo tranquilo, mas eu quero voltar para o Blumenau. Eu preciso voltar agora um pouco. Já estava 4 anos praticamente fora de casa, e 4 anos e pouquinho. Ia completar, né, depois do ano, né? Aí ele falou, não, tá bom, vamos fazer dessa forma. Aí, no primeiro sábado, um carro vendido, eu falei, cara, o que eu vou fazer para esses loucos vender? Não conheci ninguém, conheci na sexta alucinado, cara, eu vim... Pensa, eu sou alucinado, eu fico pensando, cara, à noite eu não durmo direito, falei, como é que eu vou chegar aí? Tinha aqueles feirão da Renault, chamava atenção. Falei, vou ter que fazer esses caras. Falei, Roberto, tem alguma coisa de bônus para me liberar? Me libera sei lá, na época era 5 mil por carro, não lembro o valor. Falei, não, usa o que tu precisar. Aí, chegou no sábado, chamei tudo, me chamem em todas as negociações. Eu quero entender como é que está o fechamento, atender vocês sabem, mas me chamem, eu quero participar, eu quero conhecer os clientes e tal. E Balneário é terra de muita gente louca, cara. Cara, terra de ninguém. Lá em Jaraguá, é muito diferente dos alemão, né, cara? Não, é tudo muito perto, Jaraguá, Blumenau e Balneário, é tudo muito perto e tudo muito diferente. É verdade. Blumenau e Jaraguá é mais parecido, mas tipo, em Jaraguá, se o cliente ligasse, vou estar aí 9 horas da manhã, o cara tava lá 9 horas da manhã sem assinar nada. Em Balneário, o cara começamos a fechar venda. No primeiro sábado, fechamos 5 vendas. O Adalberto ficou alucinado. Eu colocava, mas minha esposa está em casa. Eu lembro do Stepway laranja, que era o test drive. Falei, vamos, onde é que está tua esposa? Vamos lá para Camboriú, eu não conhecia nada. Eu coloquei a vendedora dentro do carro junto com o cliente. Vamos lá mostrar para tua esposa. Voltamos com o pedido, com o cheque assinado. O Adalberto ficou alucinado, cara. Só que lá em Balneário, que eu falo que é a terra de ninguém, começou a dar certo. Nós vendemos nesse mês, eu acho que foi 38 carros. Meu Deus, cara. Olha aí. 38 carros. Que loucura. Então fala assim, cara, eu acho que eu sou o cara, iluminado, vai. E não fiz nada diferente, fiz acelerar a galera. Sim, fez acontecer, né? Foi o maior número por uns 3 anos, né? Depois começou a engrenar e vendeu mais, né? Quando eu já tinha saído de lá, né? Sim. Só que eu falo que lá em Balneário é muito louco, porque a terra de ninguém, os caras assinavam o pedido, dava sinal, cara, e sinal não podia pegar, eu lembro. Mas assinava o pedido, o contrato de banco. E não voltava nunca mais. Meu ligava dia. pro cara, sumia.
Se tu pega, depende do grupo, já manda para frente, manda pro jurídico. Cara, mas era muito louco. Eu comecei a falar para o Alberto, se aqui não... Aqui já é diferente, eu já me toquei já na primeira, segunda semana, falei, aqui é diferente, cara, em Jaraguá, se o cara fala, não, tá fechado, pode vir, não tem erro. Agora, aqui o cara fala, assina e não vem, não volta, eu falo, vou começar a pegar sinal, Roberto. A empresa tinha a regra de não pegar sinal. E se não me falha a memória, eu trabalhei um período na Liberté, lá tu tinha que programar a entrega do carro para 4 dias depois, né? Cara. Porque tirava do showroom, ia para a oficina, fazia preparação, então eles pediam pelo menos 4 dias. Entendi. Então era muito tempo o cara pensar. O cara fecha, aí o cara ficava... Tem concessionário lá, por exemplo, a Caraguá, lá em Jaraguá, eu fiquei abismado, cara. Nós era 4 dias também em Jaraguá, os caras vendiam o carro agora, 2 horas tava com o carro, o cara saindo... Tchau. Me arrependi. Já tá com o carro? Já tá com o carro, amigo. Não se arrepende, mas fala, fiquei com alguma dúvida, vou pensar em outro carro. Não dava nem tempo, o cara tá com o carro, já escolheu. Aí eu falei pro Adalberto, brinquei, Adalberto, se não puder pegar sinal, eu vou pegar relógio, pegar boné, vou penhorar alguma coisa pro cara voltar, pelo menos, né? A aliança do cara. Aí ele falou, não, então já que tu acha que tem que pegar sinal, pega sinal, deixa no caixa, tudo certo. Eu falei, não. Aí começou a dar um pouco certo, mas o pessoal lá é muito diferente, cara. Que loucura. Muito diferente. O mercado muito perto é muita miscigenação, né? Culturas misturadas. Então, o cara chega para comprar um carro na época e não queria saber do carro, queria da aprovação, sabe? Muito aventureiro. E ainda é um pouco assim, né, Edson? É assim, mudou bastante porque o mercado mudou. Hoje não aprova, mas na época o Banco Renault era facilitado para aprovação de crédito. Então, o cara fazia via sacra, cara. Não provava em lugar nenhum. Parava aqui, ele já abria tudo que tu tinha. Falou, opa, aqui dá para fazer. Entendeu? Entendi. E não é porque o cara tava com nome ruim, nada, às vezes, né? Às vezes é porque o histórico do cara não tinha financiado nada. Sim, não tem movimentação. O cara tinha acabado de mudar para Balneário, fazer 6 meses, um ano, o banco fica desconfiado, né? Quem olha só dados, né? Sim. Mas começou a dar certo. Deu exatamente um ano, uma semana antes de complementar um ano lá em Jaraguá, fiz o resultado, então comecei a entregar as metas, né? Balneário, desculpa. Balneário e a equipe redondinha. Aí eu, uma semana, o Adalberto bem quieto, né, cara? Eu falei. Aí ele foi uma sexta-feira, ele foi almoçar junto. Eu falei, Adalberto, falta uma semana. Ele olhou assim, aquele jeito. Uma semana pra quê? Pra dar um ano. Ele falou, tu quer sair mesmo? Eu falei, não é que tu quer, nós combinamos. Então, assim, pra mim tá tudo bem, se não tem vaga em Blumenau, combinado é combinado. Vocês me dispensam, tudo certo. Eu sei que é ciclo, começa, termina, eu já ajudei, fiz minha parte, eu acho que eu fiz. Teve erros também, não é só acertos, né? Claro. Teve erros, teve mais acerto do que erro, mas eu fiz o meu melhor. Aí ele falou, não, vou dar um jeito. Aí não sei se estava na empresa na época que ele saiu. O Adalberto? Não. Ele é diretor, só que ele tinha a empresa dele, né? De consultoria, contabilidade, e ele saiu. E, coitado, da maneira... Eu nunca fui analítico. Eu sou comercial. E ele me colocou no lugar dele como diretor. Diretor não, gerente geral de venda das 4 lojas. Eu gostava disso porque eu estava nas vendas, só que tu tem que ser um pouco mais analítico. E eu não sou analítico, eu sou comercial, eu gosto de estar lá no... né? E fiquei 1 ano. Voltei para o Blumenau, acho que foi uma maneira dele me arrumar para voltar para o Blumenau para não mandar embora, porque era combinado, não tinha vaga de gerente de Blumenau. Aí tinha os... Basicamente ele saiu e... mas eu acho que já estava projetado para ele sair, mas ele falou assim, eu vou preparar alguém, talvez, não sei. Porque eu tinha rodado Blumenau, Jaraguá e Balneário. Vamos olhar para dentro, quem tem? Eu acho que era a solução que... Não sei se ele era preparado para o desafio das 4 filiais, estava preparado, mas não talvez com o sistema, falar com a fábrica, era um outro tipo de acesso, né? Isso me deu uma bagagem danada também. Eu fiquei 1 ano e pouquinho nessa função, daí eu falei assim, ele ainda prestava consultoria. Eu falei, Adalberto, isso em Blumenau, voltei, que a minha base era Blumenau, voltei para minha casa, só que rodava as filiais. Eu falei, Adalberto, isso não é para mim, cara. Aí eu falei assim... Um manda fechar a janela, outro manda abrir, outro manda quebrar. Daí eu falei, cara, não quero mais, cara. Me desculpa, eu sei que tu depositou tuas confianças em mim aqui, né? Porque tu acha que... Aí eu até brinquei com ele, ou por necessidade tu queria sair, ou por competência que tu achou. Juntou os dois, né? Ele falou, não, vamos resolver. Eu falei, mas se não, eu não quero mais. Me dá um jeito, pelo menos, sei lá, me dispensa, para eu receber ali alguma coisa de garantia, né? E demorou 1 semana, 2 semanas, ele não falava mais nada, cara. Aí eu falei, que vai angustiando, sabe quando tu não tá... Não é que eu amava fazer... Eu amo fazer o que eu faço, independente... hoje eu tô na Audi, eu amo fazer o que eu faço. Sim. Porque se eu me sentir incomodado, não é legal, nem para mim, nem para a empresa. Só que eu comecei a me sentir incomodado. Você falou, eu sempre tive tesão de sair de casa. Hoje o que nós vamos fazer? O que nós vamos... Sabe, e o resultado. Sim, quer performar, né? E não tava aquele, né...
chegava lá e engrenava, igual o corpo frio, né? Chegava lá ia, mas assim, não saía aquela empolgação. Aí o Adalberto falou assim, ó, cara, nós vamos te colocar como gerente aqui no Menal, tu quer? Eu falei, se não for prejudicar ninguém. Aí fui para o gerente de Blumenau e fiquei mais quase 3 anos e pouquinho. Ficou um tempo. Aí mudou a gestão, aí veio um diretor de fora, aí... Cara, gente boa também, só que tinha a política dele de, né? Igual eu sempre, por isso que eu falo que o futebol me deu uma base muito boa, né? Porque eu tomo muito... eu sempre falo, a equipe tem que ter do teu lado. A equipe não consegue derrubar, o técnico não consegue derrubar a equipe toda, o time todo. Mas se a equipe quiser, derruba o técnico. Derruba o técnico. Então eu sempre tive isso comigo. Eu não sei se é uma base de proteção que eu sempre tive, que eu tive que ter a equipe do meu lado. E quando esse diretor novo veio, ele veio de outra Renault e trouxe a equipe dele. E foi trocando devagarzinho. E eu fui o último a sair. Eu sabia que ia trocar. Então eu estava só esperando. Até no dia que ele me chamou, lá em cima, tem como subir. Eu tinha acabado de voltar do almoço, daí ele me ligou. Eu brinquei com ele, eu posso escovar o dente para ser demitido ou tem que ir direto? Aí ele ficou espantado, assim, não deu para ver na ligação, sabe quando o cara... Daí eu peguei e subi. E ficou subi, sentei aqui como se fosse nós aqui, e ninguém falava nada. Eu falei, tá, não vai chamar o RH, tu quer que eu falo? O cara tá meio sem jeito. Porque nós estamos em condição de despesa, o salário tá alto, tá tudo certo. Eu já estava preparado, já sabia 2 meses da movimentação toda ali, né? Então eu falei, tá tudo certo. O ciclo começa, termina, eu quero sair pela porta da frente. Eu acho que nunca fiz nada errado, então tá tudo certo. Tá porta aberta. Legal. Aí na minha cabeça... Tu aliviou a atenção para ele, né? Porque eu falei, tá, não vai... cadê? Não vai chamar? Era a Jennifer do RH, não vai chamar a Jennifer? Pô, só onde eu assino? Aí que eles se soltaram, tava ele e o Adalberto, todos sem jeito. Aí eu falei, pô, a única coisa que você não deve fazer é jogar nas costas. Joga limpo, pô. Porque eu já sabia 2 meses. Eu não tinha filhos, né, na época, mas mesmo assim, eu sofri pra caramba. Então, claro, eu fiquei sem... Tinha tu acabado de me separar, né? tinha acabado de me separar, uns 6 meses antes. Aí depois de 6 meses, estamos mandando embora. Aí um cara conservador. Junta. Tu pensa, cara, que a minha cabeça virou uma panela de pressão. Eu falei, cara, será que eu sou bom mesmo? O cara começa a se questionar, né? Aí começou a me preocupar. Falou, pô, cara, não é possível. E eu tava nessa pilha. Pô, será que eu sou bom mesmo? Será que eu fiz bem para as pessoas? Será que eu ajudei? Será que eu fiz o meu melhor? Aí, as pessoas que estão do teu lado, que é a família, né? Pô, meu cunhado, minha irmã, que eu vou repetir, que eles, caras, foram sensacionais. Eu queria alugar um apartamento, né? Quando eu me separei. Ele falou, não, fica aqui em casa. Tinha um apartamento à parte. Assim, sim. Falei, não, fica em casa. Não ligava nada com a vida pessoal deles, era separado. Mas fica aqui, era no mesmo ambiente, fica aqui, cara. Tu fica o tempo que tu quiser. Eu que me deu uma motinha lá. Pô, que legal, cara. Então, eu não tenho palavra para agradecer isso. Então é inexplicável o quão... porque não tem responsabilidade de ajudar, eu já era adulto. Com 23 anos, quando eu voltei, não tinha nada, não sabia nada, mas já era adulto. Ajudou lá com a motinha, depois ajudou com isso. Então foi muito bacana, lógico. Eu tentava ajudar financeiramente do que, né? Isso já tinha condição, então ajudar financeiramente, mas só pelo fato de, fica aqui perto. Sim, cara, Cara, foi muito massa. Família, né, cara? E aí, quando eu saí da Renault, que me dispensaram, e foi a primeira vez que me dispensaram, a primeira vez que eu fui demitido. Eu falei, pai, eu sou um lixo, cara. A primeira eu pensava de verdade, eu pensava assim, e agora? Pô, tudo que eu fiz, será que eu fiz errado, cara? Pô, eu não sei mais vender, não presta mais pra mim, eu só sabia jogar futebol e vender, e agora? Aí eu falei, cara, quer saber, meu sonho, eu viajava bastante nos Estados Unidos, quando eu tinha condição, eu comecei, eu comprava aquelas passagens baratas e ia tal. E eu pensei, cara, eu vou me aventurar. O meu sonho é morar lá, eu vou ficar uns 3 meses como visto de turista normal, depois eu vejo o que eu faço. E tava da minha cabeça, eu queria ir. Aí fiquei uma semana, né? Não, deu 3 dias depois, assim. Tu vem 3 dias, que lá parece que foi 1 ano na minha cabeça, assim, 3 dias sem emprego. Sim, muita coisa. Aí me ligaram, do nada, me ligaram um número diferente. Falaram, Edson, não mandei currículo pra ninguém. Falou, fiquei sabendo que tu saiu da Renault. Foi uma indicação do seu Osmar Lachevich. Olha aí. Próprio dono da empresa. Sim. E eu gostaria de conversar contigo, vamos almoçar? Eu perguntei quem era, tal. Era o diretor da Audi. Olha que massa. Aí foi almoçar lá no Parque Europeu, eu lembro. Falei, isso é pegadinha, né, cara? Não falei pra ninguém, eu não tinha espalhado, não tinha. Eu falei, não, vou ficar quieto, até porque eu não tinha cabeça. Falei, pô, sou um cara derrotado, sabe? Não vou espalhar que eu fui demitido, que eu saí, sei lá. E ele conversou comigo e
Tava na Audi ali, tava uns 6 meses, eu acho, sem gerente, 5, 6 meses. E antes de entrar eu tomei muito cuidado, porque conversei com ele, demorou uma semana mais ou menos, ele falou, cara, a vaga é tua, só deixa eu, né, fazer o processo certinho aqui, aí fiz as provinhas lá, né, que tem que fazer. Claro. Fiz o processo certo. Mas nesse meio tempo que eu já tinha falado sim, já aquele sonho de ir para os Estados Unidos, eu ia falar, agora não vai. E hoje eu dou graças a Deus, porque daí eu já conhecia como amigo a minha esposa agora, e acabei reencontrando ela também, estava num relacionamento, tinha separado e a gente se juntou, teve 2 filhos maravilhosos, como eu falei, legal, cara, então acho que Deus escreve tudo muito certo. Faz as coisas certas, né? De eu não ter ido, né? Sim, sim. Aí, só que daí nesse meio tempo eu comecei a, como eu falei, antes de entrar, eu vou fazer uma leitura de fora, né? Perguntar para um, perguntar para outro. E a média de gerente ali era 2 anos. Não, dos últimos 4, 2 anos. Eu falei, tá bom, vamos trabalhar 2 aninhos, né? Já está preparado. 2 aninhos, tá bom, né? Depois a gente faz. Se eu conseguir ficar 2 anos, porque vai que, né? Porque eu já tinha tirado aquela pilha da cabeça dos 3 dias ali, que o cara é ruim. Não, pô, se alguém me chamou, então peraí, voltou. Se a Audi te chamou, né? Pô, cara, tem prestígio no mercado, né? Aí eu lembro que o Rolf conversou comigo, e o seu Alfredo, que é o dono, também ele tinha planos, o Rolf me falou de me levar para a Volks, né? Então, opa, peraí, então não sou mais tão ruim. Né? Então, claro. Já deu um... aí foi, eu comecei a pesquisar, falei, 2 anos a média e tal. Falei, pô, eu vou dar uma melhor, vamos ver. É um mercado totalmente diferente, e realmente, quando eu entrei na Audi, tinha ainda fluxo de loja, ainda na Renault naquela época, né? Então estava acostumado, não era tanto, mas tinha, né? Aquela loucura, era 12, 13 vendedores. Cara, quando eu entrei na Audi, eu quase entrei em depressão, assim, mudou. Porque o fluxo é diferente, claro, o time do cliente é diferente, e eu meio acelerado, eu tive que me desacelerar, cara. É aquela história, né? Geralmente, numa marca de carro popular, tu fecha na hora, né? O cliente mesmo, o cliente do carro prêmio, cara, às vezes tu fica 1 mês negociando com o cara pra fechar a venda, né? Eu tive esse baque aí também, quando eu fui trabalhar no ramo prêmio, assim, eu digo, pô, cara, o que tá acontecendo? Não acontece as coisas, né? Eu levava o cliente pra mesa, queria fechar na hora, cara, não. Calma. Não é assim. Não, os meninos ali receberam, tipo, o John que tá ali, o John tá o vendedor mais antigo da Audi do Brasil. Então, um cara que tinha bagagem, pô, aprendo bastante com ele ainda, né? O Elton tá ali também, que dá bastante tempo, e tinha um outro vendedor bastante tempo, então eu comecei a acelerar os caras, falei, calma, não é assim, toma cuidado e tal. Na época, quando a gente não vou, é meu estilo de trabalhar, não vou fazer, né? Depois eu me toquei e falei, não, é verdade. Porque o mercado prêmio é diferente, porque o cliente escolhe onde quer comprar. No mercado popular... Tu vende aquilo que dá. Deixa eu te fazer uma pergunta agora que surgiu a curiosidade. O John, né? Que conheço ele pouco, mas um cara super gente boa, anos de empresa, né? Como é que foi vocês dois? Foi tudo de boa desde o início? Não, assim, a barreira de quebrar, né? O cara mais tempo, né? Assim, bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. No começo, lógico, ele é um cara... O John é um cara... Vou resumir pra ti, é um cara de 2 metros, 2x2, alemãozão, fala alto. Como é que é o vocalista do... Aquela banda de rock? Kurt Cobain, como é que é o Nirvana? Não. Metallica. Sim. É o vocalista do Metallica, mas... vai parrudão. Mais parrudão, assim, ele é o estilo dele, né? Fala alto, gesticula. É o estilo dele, não vai mudar. Alemão? Ele é de Guaramirim, eu acho. É alemãozão, né? Não, alemão não, polaco. Polaco. Pior ainda. Aí, cara, mas não teve barreira. Ele é o jeitão dele, o cara tem um coração maior do que ele, cara. Assim, que legal, sabe? Cara. Lógico, não é todo dia que as pessoas estão bem, como eu, mas não teve barreira, assim. Não teve. Eles ficaram bem cientes de que eu fui para ajudar, né? E assim... Foi passando o tempo, quando foi chegando perto dos 2 anos, eu fui, agora. Tá chegando agora. Não, mas graças a Deus também eu tive pessoas iluminadas do caminho, cara. John, Elton, na época o Jadiel, tinha o Bruno, a própria diretoria que deu todo o apoio, né? E já no primeiro ano que eu entrei em agosto, isso foi. Aí os 3 meses que eu entrei meio em parafuso, assim, tipo, fluxo diferente, e agora vai acontecer, mas já tinha melhorado um pouco o resultado. Aí virou o ano, em janeiro. Aí em janeiro... Que ano era isso? Isso foi em 2018, aí, final de 2018, agosto. Aí em 2019 eu peguei o ano inteiro. Falei, agora
tem que começar com o gás todo. E nesse ano já ganhamos a melhor concessionária do Brasil, maior número de venda, maior KPI, cliente mistério, toda aquela, né? Os KPIs, então... E tu é tricampeão, né? 4 vezes. 4? 4 vezes. De 7 anos que ficou ali, graças a Deus, é equipe boa, cara. Igual eu falo, né? O mérito não é... Lógico, alguém vai representar por isso. Né? A empresa representa para a Audi do Brasil, eu represento. E é equipe boa. Equipe boa, equipe comprometida, né? Focada... É igual todo mundo remando para o mesmo lado, né? Ô Edson, e como é que foi para ti, assim, por exemplo, o Dani também passou por essa jornada, mas... Vamos lá, tu saiu da Renault, marca legal, tá? Mas é um carro popular, digamos assim. E tu foi para uma marca premium. Como é que foi para você aprender a lidar com o cliente, cara? Talvez é a jornada que talvez muito vendedor sonhe em fazer um dia, né? Tem umas barreiras que tu tem que cuidar, porque se tu não tiver um time... Não é um time, um tempo certo de acostumar, que eu tive ali os 3, 4 meses, eu pensei em desistir, ou a pessoa desistir comigo, eu tenho certeza, porque tu tem que acostumar com aquilo, lidar com o cliente, ser um pouco mais sensível. O cliente premium, tu não pode ser tão agressivo com ele na maneira de tu apresentar o carro, na maneira de... Não pode demonstrar ansiedade de querer vender, porque o cara pode comprar em qualquer lugar. Sim. Essa é a diferença. Ele é um cara que ele sai do estado para ir comprar... Sim. E a importância que talvez ele dá para o carro não é a mesma importância que uma pessoa um pouco mais humilde dá, não sei. Não é tão sacrificante assim, eu vou comprar meu carro, é um sonho. Claro, o cara tem o sonho de ter um TT, de ter um R8, enfim. Mas não é talvez igual o cara comprar um carro zero pela primeira vez na vida. Sabes que eu tinha esse pensamento? Mas não, lógico, não é todos que vão ter aquela... Mas o cliente que troca Q5, por exemplo, por Q5, que é o mesmo modelo, só melhor de ano, ele está lá ansioso para pegar o carro. Entendi, legal. Entendeu? Porque talvez o cara também sabe que é uma conquista pessoal, profissional, né? Para a família. Então eu também pensava isso. Outra coisa que eu tinha a barreira de pensar, o cliente se não financia, porque eu lembrei na época da Renault que eu não Cara, eu ia te perguntar, até anotei aqui. Que o cliente não... lá o cliente perdi venda lá no começo da compra. Aqui não vou ter essa dificuldade, vou chegar já vendendo tudo à vista. Nada, cara. Nada. O cliente ele faz conta de que se ele pode pegar o dinheiro dele ou o dinheiro de giro da empresa, muito empresário. O que está valendo a pena nesse momento? Nesse momento, a taxa de juro vale mais a pena tirar o dinheiro do meu caixa. Não vale. Vou financiar. Claro, rende tanto e o financiamento está rendendo menos. Vamos pegar o financiamento. Exato. E hoje as vendas, principalmente para nós, falando de Audi, o mercado premium, tem algumas marcas que tem, determinado carro tem taxa zero. Sim. Às vezes tu vende o carro, não é o time do cara comprar, só que aí tu ajuda o cara a comprar. Então, por que tu vai pagar à vista? Mas agora, realmente não vou comprar agora, vou segurar, mas tu pode financiar em taxa zero, dá 60% da entrada. Para que tu vai tirar teu dinheiro da aplicação rendendo a 1%, já que tu tá pagando, não vai pagar nada, vai pagar só IOF e ataque. É verdade. Aí o cara, é verdade. Então tu instiga o cara nesse sentido a comprar, né? Tu não vai... Se o cara não gostou da cor verde, ele não vai comprar azul. Entendi. Só tem aquilo no estoque, não vai comprar, ele vai esperar, porque ele pode comprar o que ele quiser. Mas nessa parte de atendimento, que eu falo isso tudo engloba o atendimento, de como tu vai abordar o cliente, como tu vai falar, né, as vantagens do nosso negócio, né? Tu deve ter lá na Land também. E tu tem muita recompra, tipo de cliente, o cara é Audi já, ele compra zero. Tem muito isso? 80% dos nossos clientes são clientes fiéis. Que legal, cara. Isso, eu acho que tu vai, né, com certeza tu vai concordar que eu vou falar. O legal do segmento... Eu fui um cara que eu demorei para ir pro segmento premium porque eu tinha medo. Eu achava que eu não vou ter capacidade de lidar com esse tipo de cliente. E eu acho hoje o melhor cliente que tem. Não desmerecendo ninguém, mas porque ele é um cliente mais objetivo, né? Ele é um cliente principalmente muito fiel. Muito fiel, porque ele... Valoriza muito relacionamento também. E assim, cara, geralmente são empresários, pessoas que têm a vida muito corrida, e eles pegam confiança contigo, eles te veem como uma referência. Cara, resolve para mim, eu não tenho tempo, né? E muitos clientes hoje são amigos, meu. Eu conhecia muita gente de roupa, que eu vendia roupa naquela época, e lá eu já tinha um pouco de noção, só que é totalmente diferente. Eu vendia um terno na época de R$1.500, que já era valor agregado alto, que era o cara que tinha capacidade de comprar o Audi, BMW, Mercedes, então, né, o Land Rover. Então é um cara que está voltando ali. E eu começo, às vezes a pessoa não me lembra de mim, ou, né, eu começo, eu lembro do senhor, e começa um tipo de afinidade, tu começa, lá da Pontual, verdade, tu vendia roupa para mim. Então começa a quebrar o gelo do começo do atendimento, né? Então é muito legal, muito legal. Eu vendia roupa para muitas senhoras para dar para os filhos em Natal, que era esses caras que estão comprando carro agora, cara. Eu falei, eu conheci, né?
Às vezes já estão falecidos, mas pô, conheci, né? Tua mãe, cara, gente boa, né? Então, legal, entendeu? cara. Tu já começa a criar um vínculo. Claro. E hoje eu tenho amigos, clientes que convidam esse cara, eu tenho que fugir às vezes, porque não é todo dia. Olha aí. Vamos churrasco, vamos jogar truco, não sei o quê. Tem a noite do truco, a noite não sei do quê. Né? Cara, daí eu falei, não, peraí, meus filhos estão pequenos, eu tenho que ver crescer um pouquinho, né, cara? Senão, que o compromisso profissional que eu tenho que ir uma exposição, num evento. Sim. Aí eu não tem como. Aí é inegociável com a Elias, que a minha esposa, ela sabe. Claro, é negociável porque isso é compromisso profissional, não é todo dia. Sim, faz parte do... Aí ela até pega no meu pé, né? Porque assim, eu gosto de uma carninha, uma cervejinha fora do horário. E se eu não cuidar, eu tô todo dia na rua. Sim, mas entendi. Aí ela pega, viu? Quer se esconder de ti, fica em casa. Dela, mais ou menos assim, sabe? Então tem que tomar um pouco de cuidado para que realmente eu não quero perder o crescimento dos meus filhos. Pô, a minha menina de 3 anos, a Zaira, tá... Cara, alucinada assim de querer brincar, jogar. Eles querem tempo com a gente, né? Cara, e agora, né? Se passou o time, daqui a pouco eles não querem mais saber do pai e da mãe. Depois é só lembrança, cara. Tipo, que memória afetiva que tu vai deixar para eles. Entendeu? Às vezes a gente brinca de quando passa ainda tenho casa em Jaraguá lá, né? Que vai para Jaraguá ainda visitar o pai da minha esposa. Aí passa naquela subidinha da serra lá, tem aquela galinha lá, não tem? Sim. Tipo, toda vida que passa lá, eu vou achar a galinha primeiro. Não, eu vou achar. Ela já ficou isso na memória. Eu tenho certeza que quando ela for crescer, quando era pequeno, o papai passava aqui e a mamãe, quem vai achar a galinha primeiro? Então são memórias que vai ter. Então é esse tempo de qualidade, fim de semana, outro diferencial do mercado premium. É muito difícil trabalhar aos fins de semana. Tipo domingo, né? Sim. Tem alguns eventos que a gente, por exemplo, agora a gente está fazendo no Bela Vista, com o circuito da Federação de Tênis. É trabalho, não é trabalho, tu vai lá para acompanhar, para estar, lógico, para ter afinidade com os clientes, mas acaba tu tirando o tempo do fim de semana. Mas é poucas vezes. Sim. Sabe? Então tu tem o tempo de qualidade. Então, o que eu vou fazer sábado à tarde, domingo? Então tu tem esse tempo. É diferente do mercado premium. Eu sempre falava, a loja na Renault, quando trabalhava, todas as filiais. A loja sábado era todo sábado até 5 horas da tarde. Só que tu nunca saía. Eu saía da loja 8 horas da noite, todo sábado. Entendi. Até fechar, até sair o último cliente. Claro. Então, assim, domingo eu tinha. Só desligava domingo. E não desligava, porque tu começava a despressurizar, já segunda-feira estava ali. Já estava de novo, já se preparava e tal, né? E não que é ruim, só que é uma etapa. Aí, como tu falou, tem muita gente que tenta fazer essa transição e não tem a paciência possível, a paciência para esperar um tempo, né? Tu tem que ter uma carteira. É difícil para quem entra no mercado premium, né? E até questão de concessionária, né, Edson? Tem todas as tratativas internas, os processos, o sistema. Eu vejo alguns amigos meus vendedores, assim, que o cara trabalhava em loja menor, vou para uma concessionária, nem prêmio, mas uma concessionária de uma outra marca. E não se adaptava, porque, cara, é muito processo, é muita planilha, é muito sistema, eu não consigo. Hoje tem os códigos aí, todo o COAF, a lei de proteção a dados, então é uma série o processo. De coisas, as empresas se resguardam para não ter problema futuro, né? Claro. Então o processo existe. Só que eu sempre brinco. Eu falei lá no começo, para ter processo tem que ter venda. Então o vendedor tem que ter tempo de vender, de fuçar, de ir atrás, entendeu? Sim. Porque senão não vai acontecer. Sim. Ué, como é que tu vê hoje o cenário digital, assim, falando de leads, falando de internet, para as vendas, assim, como é que é? Tu veio de antes e tu entrou nessa mudança, né? Quando eu estava no final da Renault lá, quando eu saí, lá no último ano, começou essa onda de lead, né? E, cara, os vendedores odiavam isso. Queria cliente de porta para ver o cliente tocar e fazer. E ali já estava dando um sinal de que, esse vai ser o mercado. E a gente não se tocava, porque, né, igual a gente fala, se eu tivesse minha cabeça quando tinha 22 anos, talvez eu tinha feito coisas diferentes. Sim. Só que acho que é tudo aprendizado. Aí eu saí de lá e quando eu cheguei na Audi, isso foi no último ano que eu estava na Renault, quando eu cheguei na Audi, não tinha movimento, não tinha fluxo, o que vai fazer? Mercado digital. Lead. E não estava tão forte, mas estava começando, e ele já estava, a empresa já estava estruturada para isso. E eu via que o lead que eu acho não é só como rede social, é o lead que o vendedor faz no WhatsApp dele particular, que o cliente chama. E eu falei, é desse jeito. E hoje está muito forte. Eu sei que os vendedores, tem vendedores que não gostam, né, de lead, porque fala, pega 100 lead, 99 no pescoço, e um é bom. Tá bom? Acha esse um? Porque se falamos sobre isso ainda. Porque se tu fosse para pegar esse um descobrir, tu não precisava de ti, colocar uma máquina lá. A gente teve uma vez um episódio que a gente fez, eu e o Rafa, falando sobre isso, porque o Rafa
tem a agência, né? E eu na venda, daí a gente tava falando, cara, o novo mercado é isso aí. Ou tu tem isso, ou tu não vai ter nada. Tu vai passar 90% do teu tempo na loja ocioso e aí, porra, tu sai de casa pra quê, né? É isso mesmo. É o que tu tem. E tem que aprender a lidar, né? E tu tem que aprender a lidar e a se tornar disciplinado. Isso aí. Sim. Porque hoje toda concessionária tem o seu sistema, tem o seu CRM lá. E lá é uma agenda, cara. Pô, não tem verdade, como tu tá lá, a agenda pita que tu tem que fazer, a pita que tu tem lead para te tratar, né? E aí eu também, nesse ponto, eu sou um cara meio alucinado e meio... isso eu pego no pé mesmo. São duas coisas que para mim tem que ter. Vou chegar às 7 horas, eu chego às 7 horas. Não vou poder ir, tá tudo certo, combinou. Agora, combinou, faz. Sim. Isso independente se é comigo, se é com o cliente. É verdade. Porque eu acho que é o primeiro compromisso que tu vê de responsabilidade é horário. É verdade. A gente brinca com o horário britânico, né? Sim. Porque os caras são realmente A gente trouxe o Raiko aqui, o chefe alemão, né? Daí ele falou que tinha o primeiro compromisso dele aqui no Brasil, procurar emprego e tal. E era pra chegar às 7. Daí eu falei, tu como bom alemão chegou às 6h30. Mas claro! E o cara que me chamou chegou às 7h30. Eu falei, então. E aí é isso aí, cara. Europeu é muito isso, né? E eu acho que daí tu começa a entender, pô, esse tem compromisso. Outra coisa que sou muito detalhista é assim, falando de lead, né? Pô, eu tenho 100 lá, cara, olha só, cliente ruim. O cara clicou sem querer e gerou um lead. Eu falei, sim, acontece. Acontece. Aí, fala, beleza. Então o lead é uma maneira que veio para ti, tu sentado na tua cadeira, sem fazer esforço. Eu sei que é meio porque eu tô num cargo de gestão, falando isso é meio fácil falar, mas esse pensamento os caras vão, vou xingar ele. Mas tu tá sentado ali, tu recebe 100 oportunidades para te fazer negócio na tua cadeira, tá vindo para ti. E quantas vezes tu tá ligando? E já é filtrado, né, Edson? Provavelmente já passou por um pré-atendimento. Alguma coisa é filtrada. Tem empresas que filtram mais, tem outras que filtram quando o cara já responde, que tem interesse, já passa para o vendedor. Isso. Daí eu começo a perguntar, isso aqui veio para ti de brinde. O que tu fez? Quantas vezes tu levantou o telefone e ligou? Tu foi ativo? É isso aí. Porque o mercado hoje, cara, tu tem que ir atrás. Não pode ser tirador de pedido só. Não só tirador de pedido, mas assim, o mercado premium o cliente se torna fiel a ti. Então eles vêm atrás muitas vezes. Ok, isso faz parte do teu bom atendimento. Claro. Tu vinculou o cliente, mas o que tu tem que ver? Clientes novos? É isso aí. Aumentar a tua carteira, senão... Aquele cara que tu mudou a proposta, não te retornou. Aquele que tu vendeu o carro faz um ano. Né? É isso aí, manter contato ali. Quer ver o que funciona nós temos o CRM, né, de aniversário. Vai na agenda do cliente virtual lá do aniversário. Tu não precisa falar nada pro cliente. Quando tu dá um parabéns, o cara... Ele já sabe, cara. Ele sabe que tu quer falar de negócio, mas tu tá dando parabéns. E às vezes estiga. O John faz muito bem isso. O John tem carteira gigante. No aniversário, cara, ele faz... seu Paulo, parabéns, tal. E o cliente volta, John, o que tem de campanha aí? Obrigado. Tal. Tu entende? Começa um diálogo ali. Claro, cara. Tu vende carro sem falar de carro. É isso aí. É igual no cafezinho, né? Tu chega lá, os cafezinhos, tem os clientes assíduos que devem ter na loja de vocês também, que vão sábado de manhã. Alguns carros nós vendemos assim no café. Cara, tem oportunidade em todo lugar, né? Tu tem no pós-venda, o cara trouxe carro para revisão, às vezes fica lá olhando o showroom, esperando alguma coisa rápida, né? E aí, tem alguém em cima do cara? Tem um procedimento para atender o cara? Tem que ter, né, cara? Eu já ouvi de cliente do cara dizer assim, eu gosto de ir lá na concessionária XY. Né? O cara era um cliente do segmento premium. Porque, cara, os caras não falam de negócio. Eu vou lá para tomar café, a gente fala da vida, não sei o que, daí ali no meio da conversa sai um negócio. Olha só, o cara falou isso, eu gosto de ir lá porque não é sem pressão. É sem pressão, a gente não fala de negócio. Olha só. É verdade, nós temos o diretor hoje, o Marcos Reis, o cara é competente, o bicho é competente, inteligentíssimo, estratégico, né? Ele estudou, se formou nos Estados Unidos, Harvard? Não. Harvard, Yale... Harvard, Yale... não lembro, mas em Boston. Sim. Acho que é Harvard. Ele se formou lá, morou lá um tempo, ele traz o cara estuda. Bagagem, né? E ele é estratégico. Então ele sempre fala que todo lugar tem conexão. Claro. Todo lugar. Então se é no cafezinho na loja, se é lá no pós-venda, se é no papo aqui. Às vezes, cara, eu na época... tinha a Trimania, lembra? Sim. Cara, eu era alucinado para conseguir aquele contato da Trimania. Eu falei, cara, eu tenho que conseguir o contato da pessoa certa. E no futebol, olha só como o futebol é louco. No futebol de quinta-feira da patota... Tu queria botar o Audi... Não, é na época da Renault. Sim. Na época da Renault. Eu falei, cara, eu tenho que colocar esse carro. Como é que eu vou chegar nessa pessoa, cara?
Aí tava numa mesa depois do jogo, a gente fazia um churrasquinho, uma mesa aqui e outra mesa atrás, assim. Cara, e a antena ligou, né? Começaram a falar de Trimania, eu só aqui, né? Pai, fingindo que tava aqui olhando aqui. Quando eu vi, era o pai do cara que comandava a Trimania, era meio que cuidava do bar. Cara, eu falei, pá. Eu peguei, depois quando fui pagar, ele tava no caixa, conversei, pô, tenho contato, tem. E ali começou, tu acredita, cara? Na Renault, a Trimania, um ano comprou, acho, 80 carros. Olha que legal. Ele sorteava em 6 e 6, uma época deu 18 Clio no sorteio, porque vendia para Joinville. Então eu tenho contato até hoje, vendia alguns carros da Audi também, depois quando eu fui para Audi. Então tu vê, cara, então todo lugar tem oportunidade. Claro. Né? É lógico, tem que estar antenado. Nem tudo dá certo, mas a oportunidade eu não digo de negócios naquele momento. Pode ser que amanhã depois eu preciso de outra coisa. Bem isso aí. Sim. Bem isso e eu aí. tenho quem falar, né? Então é interessante. Bem isso aí. E não é falando do online, o online também, às vezes tu pega o cara, porque assim, na época da pandemia começou a ficar muito forte o online. Pô, agora ninguém eu ia te perguntar a pandemia, como é que foi esse processo? Eu vou morrer. Né? Eu não vou sair de casa, se eu pisar fora de casa, o vírus me pega. Sim, tinha disso, né? E principalmente o cliente meia idade para cima, ele é normal se cuidar, claro. Né? E nós fizemos um treinamento com uma empresa que a gente sabe o que tem que ser feito, mas o óbvio tem que ser dito. A palavra do seu Marcos, que o diretor nosso fala, né? E eles nos reensinaram a falar, pô, hoje está muito golpe online, muito não sei o quê, como é que tu vai pegar a confiança do cliente? Faz um vídeo apresentando, chegou um lead, faz um vídeo de 15 segundos, fala o nome do cliente, mostra a tua cara, quem é tu, dentro da concessionária e atrás do carro que ele tem interesse. Isso aí. Acabou o videozinho, manda a localização da concessionária e espera retorno, caso o cliente não atenda, né? Sim. Cara, era batata. Cara, e ainda hoje funciona, né? Não, hoje funciona. A conversão de conversa, não digo de venda, porque assim, de um lead para o cliente responder e começar a negociar já é um funilzão, né? Sim. Então, o cara te responder não dá nada, é normal. Às vezes o cara tá só, né, curiosidade. Mas quando chega no funil assim, tu vê lá no final a conversão de conversas, de negociações quentes. Pode ser que não acerte por avaliação, por preço, mas negociações quentes do vídeo, de quem fez o vídeo no começo e de quem não fez, a probabilidade é muito maior. É massa, né? Isso quem faz a minha equipe é o Elton. O Elton consegue lead, ele pega, cara, ele cria afinidade com o cliente. Que legal, cara. É legal. Que legal. São coisas assim que a gente sabe que tem que ser feito. Mas por que não faz? E ele já manda o vídeo já no primeiro contato ou primeiro... Se a primeira regra é tenta ligar. Sim. Né? Não atendeu, aí vai lá e deixa um WhatsApp. Né? Mas o que normalmente a gente faz? Deixa um WhatsApp com uma mensaginha padrão, só muda o nome do cliente. Claro. Ainda hoje, cara, usa a inteligência artificial que fica meio padrão. Quem olha sabe, não foi o cara que escreveu isso. Né? Mas não é assim? Claro. E o Elton, ele, desde aquela época, ele faz diferente. Ele manda um videozinho, 15 segundos, 20 segundos. Porque ele fala tudo que o cara quer ouvir, sabe com quem tá falando, sabe que tá dentro da concessionária, ele sabe quem que é quem que é o Elton. Ele começa a imaginar, pô, o cara barbudo, feio, gordo. Não, ele já viu, o cara chamou pelo nome. Criou uma conexão, né, tá cara? dentro da concessionária. Atrás do carro, daí o carro, eu sempre peço, vai no carro que ele quer, vai atrás daqui 3, o carro que o senhor tem desejo, tá aqui, ó. Isso aí. Eu tô aqui para te atender. É isso aí. Então, chamou o nome, falou da concessionária, tá dentro da concessionária, mandou a localização. O cara vai ver o vídeo. Não pode ser vídeo extenso também. Vai ver. E a conversão curiosidade, né? Ele fala, pô, cara, é bacana, e dá certo. Que legal, cara. Dá certo. Bom saber que estão mantendo isso para qualquer tipo de venda, né? Claro. Porque hoje o golpe é muito grande, né? Os caras estão especialistas ainda. Tem faculdade, eu acho, para isso, né? Meu Deus do céu. Porque a criatividade é grande. Então... É grande. É verdade. Demais. Ué, e hoje, falando da gama Audi, assim, né? Vamos lá, o que mais vende para os que menos giram, assim, de estoque, assim? Nós temos, desde hoje, nós temos, né, na gama A3, né, A3 Sedan, A3 Sportback. Vieram os novos agora, os A3? Os novos, né? Já, novos mesmo, né? Sim. O carro ficou sensacional, muito, né? sim. Né? Hoje, estava um tempo sem trocar. Isso. Aí temos também os Q3, né? Q3 SUV, que já tinha, veio o facelift, veio a Sportback, carroceria nova. Tem o Q5, né? Já tinha o SUV também gasolina e veio agora o Sportback híbrido. Né? Legal. Então tem a híbrida também numa plug-in, versão né? do plug-in, de carregar. Sim. Aí tem depois Q6, que é um carro totalmente novo, é um carro elétrico, que esse foi o primeiro carro da Audi que nasceu para ser elétrico. Pô, você tem que lá ver, eu não vi um desse. É lindo. Cara. O Q6 é lindo.
muito bonito. Tem um dentro do showroom lá, um cinza, que a gente recebeu, estava tempo sem receber. É um carro que mudou totalmente o layout da Audi, as lanternas, a parte SUV. interna, é um SUV. SUV. Daí tem o Q6, depois tem o Q7 que veio também facelift, tem mudança, novo Q7, novo Q8, que são carros maiores, né? Sim. Né? Aí tem depois a linha dos RS, né? Hoje que entrega, né? RS5, RS6, vai vir o novo RS3, que estava tempo sem vir. Então, aí tem os elétricos, né? Q8 e-tron, RS GT, né? RS GT, o e-tron GT. Tem o RS GT, que daí é um motor um pouco menor. Então, a gama é basicamente essa, né? Os híbridos têm sido bem absorvidos pelo mercado, né? Sim, e híbrido é uma pegada que faz sentido. A gente sempre procura saber por que o cliente vai usar. Porque, vou dar um exemplo de uma Q5, né? A Q5 é uma versão igual, só muda o nome, né? Uma S-Line Black, que é a gasolina, e a Performance Black, que é híbrida. Só muda, porque os acabamentos são o mesmo, que muda o pneu por causa da bateria do peso, mas a roda é bonita também. Para que vai usar? Aí o cara vai viajar, ele viaja toda semana para Curitiba e não tem tempo de carregar e não fica em casa, onde vai não tem carregador, né? O cara vai pagar 40, 30 mil a mais. Não faz sentido. Aí tu tem que ser um consultor de venda. Falar que tá. Claro. Então, vou fazer conta pro senhor aqui. Com 30 mil o senhor vai andar quanto? E o motor das duas são bons também, lógico. Claro, o híbrido é maior porque junta os dois, né? Sim. Mas o motor da Q5 gasolina e o Q5 é o que mais vende hoje ainda. É o campeão hoje. Legal. Edson, aí uma pergunta que a gente gosta de fazer, acho, para todo mundo que é do ramo. Qual a tua opinião sobre o carro elétrico? 100%. Assim, sem corte, tá? Vou falar realmente o que eu acho. Os carros elétricos são sensacionais, são bons. Independente que essa onda de marca chinesa ou alemã ou inglesa, os carros são sensacionais. O grande problema do elétrico não é o carro, não é o elétrico. O grande problema é a infraestrutura. Primeira barreira. Sim. Certo? Aí o cliente fala, pô, mas eu não consigo ir daqui para São Paulo. Isso a gente consegue quebrar. Tá, mas quantas vezes vai de carro para São Paulo? Como começar a quebrar a objeção, claro. Né? Mas dá para ir. Se o cara se organizar, hoje a viagem de um carro elétrico é planejada. Tem os aplicativos, né? Claro. Que tu pode ver onde tem carregador. Então tu vai ter que fazer o pip break que a gente fala, né? Parar para ir no banheiro, para comer alguma coisa e colocar carregar lá. Tem carregadores rápidos. Quanto a isso ainda dá, desde que seja programado. Quem não tem tempo, o cara não tem tempo, então não adianta, esquece. Mas o grande problema do carro elétrico é a revenda. A desvalorização. E hoje já está muito claro, porque na pegada do começo lá, o carro é bonito, todo mundo quer. Sim. Só agora o cara quer fazer negócio, e aí? Como é que tu pega o carro do cara? Isso não é o Edson falando, não é o Dani que trabalha com o carro. Não. Esse é o mercado. Lógico que tem marcas que desvalorizam mais, né? Por exemplo, não falando das chinesas que estão vindo, né? Os caras estão vindo agressivo, só que eles estão colocando o carro no mercado sem colocar infraestrutura. Sim. Estão usando os mesmos carregadores de eletropostos que tinha, aumentou 10% de carregador de infraestrutura e aumentou 1000% de carro elétrico. Aí tu imagina assim, o público falando do mercado premium, né? A gente vendeu muito carro elétrico, Q8, e os clientes super satisfeitos, só que começaram a se sentir incomodados pela revenda e pela infraestrutura. Por exemplo, o nosso diretor, o superintendente, ele anda há 4 anos com um carro elétrico, com Q8, ele adora, ele não troca. Quando ele pega gasolina, ele estranha. Ele já foi para Gramado, fez vídeo, mostrou que dá para ir para Gramado. Que legal. Isso há 2 anos atrás. Aí vai para no carregador aqui, carregador lá, tu imagina, tem 2 carregadores, beleza, dá para carregar. Só que antes tinha, 1000 carros. Sim. Hoje tu vai carregar, tem 30 mil carros. Sim. Então, assim, para quem... A chance de tu chegar lá e ter uma fila lá de pessoas para carregar... Então não é mais só 30 minutos do carregamento, fazer o pip break, comer alguma coisa. É o esperar alguém que está na tua frente. Então, para o mercado premium, são empresários. O tempo é dinheiro. Deles, o tempo é dinheiro, ele não pode ficar ali. Então, a não ser que vai para lazer, aí o cara até se propõe a isso, né? Mas, se não, o cliente começa a pensar dessa maneira. Revenda, infraestrutura... E os carros são excelentes, tá? Sim. Você pega os carros. Cara, e é o que eu falo, assim, ó, sei lá, daqui a pouco os caras aumentam a questão da tecnologia mais ainda e conseguem descobrir lá uma bateria com 2.000 km de autonomia. Opa, aí faz sentido. Aí E vai chegar lá, porque está aumentando cada vez mais. Vai chegar um momento que vai acontecer. Mas daí, se resolverem essa questão, daí beleza. Até porque estão se desenvolvendo sempre, cada vez os materiais que geram energia
menos volumosos, menos pesados e gerando mais capacidade energética. Até porque assim, né, cara, carro é sinônimo de liberdade. Né? Aí, é como tu falou do perfil do cliente. Pô, o cara não tem tempo para parar. Pô, não faz sentido, tu vai virar refém do carro, né? Então tem que analisar cada caso. O carro, é legal essa expressão. Porque o carro foi feito para dar liberdade para o cliente chegar onde ele quer. Isso aí. E sem ter alguma obrigação de barreira de parar ele no meio do caminho. Então, isso aí. Entende? Mas assim, minha opinião, carro elétrico, excelente. Algumas marcas, eu não vou julgar, mas são melhores ou piores. Eu acho que as prêmios, eu não posso nem falar nada de uma da outra, porque são todos acabamento diferente. A bateria já aumentou, antes era 300, 400, agora já está em 600, algumas 700 km de autonomia, né? Fácil, então não tem o que falar. Até porque se constrói, eu vejo isso com bicicletas, né? Eu trabalho bastante com bicicletas. Tu pegar as maiores marcas, cara, às vezes demoraram um pouquinho para fazer baterias maiores, os chineses já estão fazendo, cara, mas é tecnologia, segurança. Tu não vai pegar uma Specialized da vida e colocar numa bicicleta de 120 mil reais uma bateria que pode pegar fogo, que pode explodir. Talvez um chinês numa bike de 25 mil e coloque, né? Tu entende? Tem uma marca, uma... É a diferença. Tá, mas por que tem diferença? Não é porque eu só... porque é chinês ou porque é alemão. Não. Tem carro chinês aí de R$1 milhão. Claro. E até porque a maioria das baterias das bicicletas é fabricada na China. Né? Não tem... Então o mercado prêmio lá também é caro. Claro. Até porque a China saiu de um mercado onde eles apenas copiavam e faziam aquelas cópias baratas, né? E chegou um momento que os caras deram um clique. Nós vamos copiar, mas nós vamos fazer... Negócio top, bem feito, né? Os caras são avião. Os caras são avião. São. Ué, se falando do mercado atual, assim, né? A gente tá hoje 6 de junho de 2025. A gente tá passando por um momento trancado do mercado, digamos assim. Tu já passou pelos momentos de bonança, de fluxo de venda, hoje tá trancadão, assim, né? Corrigir, hoje é 5, tá? Hoje é 5, é verdade. 5 de junho, é verdade. Sempre à frente do tempo. Sempre à frente. Por que tu atribui? A gente já sabe a resposta, assim, talvez, mas hoje, como é que tu pode dizer assim, cara, o mercado tá trancado por causa disso, daquilo? Que tu sente do teu cliente premium. Não vou falar do popular, do premium, né? Primeiro, posso falar de uma maneira geral. Claro. O mercado hoje, para o empresário, ele vai passar dificuldade, mas ele vai passar por isso. Momentos difíceis, né? Então, tem empresários de 50, 60 anos de empresa que já passaram essa, né, altos e baixos algumas vezes, né? Eles sabem como passar, como se reinventar. Agora, falando do mercado geral, o cara que aprovava um crédito antes jogando lá para a Renault, né, outros carros populares, hoje não consegue mais ter esse acesso. Então não é que o mercado, a intenção de compra continua. O crédito que está escasso. Então o que acontece? Eu acho que com as notícias é certeza que a instabilidade política e a insegurança de fazer negócio gera... não vou gastar. Vou segurar, vou ver o que vai acontecer. Principalmente no mercado prêmio. Aí o que começa a criar? Não vende. Não estão vendendo, vão baixar preço. E fica naquela. Esperando. E outra, hoje a taxa de um financiamento, uma taxa normal de mercado. Normal assim, que taxa boa. 1,60, 1,70. Sim. A taxa efetiva vai para 2%. Sim. Aí o cara que tem dinheiro, pensa comigo, o cara que tem dinheiro, está no dinheiro numa aplicação. Para que eu vou arriscar? Vou deixar o dinheiro na aplicação, vai render. Vai ser líquido nessa altura. É isso aí. Infelizmente é isso, né? E eu sei que o cliente financia dele. Aí nós vamos para a oportunidade que eu falei lá. Pega a taxa zero, tu vai ter que... mas tu tem dinheiro na aplicação, deixa lá. Dá o teu carro na troca, pega a taxa zero e troca de carro, anda de carro novo. Então, essas alternativas que o mercado que nós temos na mão, que cada marca tem sua circular no mês, que tem que arrumar para o cliente. Verdade. E tu tem que estigar cada vez mais, né? Eu sempre falo para os meninos e para mim mesmo, eu falo, se eu corria antes 10 metros, hoje eu tenho que correr 30 metros, tenho que correr 3 vezes mais para fazer a mesma coisa. E eles daqui a pouco vai ser isso aí, daqui a pouco vai ser o esforço, né? Em relação ao esforço, né? Eu vou ter que fazer 3 vezes mais esforço para tentar fazer o mesmo resultado, sendo que o dinheiro do resultado disso não vai ser o mesmo. Então a gente tem que se organizar. Por quê? A gente sabe que o mercado é assim. Sim. Só que hoje está muito mais. Tem semanas, por exemplo, eu dei exemplo antes, né? Tem um exemplo, essa semana tá bom para nós lá. Sim. Aí a gente fala, agora vai, eu começo a fazer conta, fazer dívida e gastar o dinheiro que eu nem ganhei ainda. Daqui a pouco para o mercado novo. E aí? E normalmente, quem tem dívida mistura as coisas. Porque daí o funcionário tem dívida, não consegue vender, começa a se pilhar e fica ansioso, e começa a atropelar o processo, o cliente sente. Então uma coisa leva a outra. É muito difícil a pessoa saber separar, né?
É igual problema pessoal, a gente tenta separar, mas às vezes o cara transparece. É verdade. Então eu acho que isso é um grande fator de que não girar o dinheiro. E tu lidando com o time de vendas também, cara, tu tem que estar sempre ali, né? Passa a bola de um para outro e ajusta, porque tu sente isso, né? Tu sente teu time não desempenhando, não desenvolvendo, né? E assim, às vezes tá tudo clima muito pesado. Sim. Diretoria cobrando, gerente cobrando. Se eu chegar a dar mais paulada, pronto. É verdade. Eu tenho que dar, né? Cobrar, mas de uma maneira para ir. Faz carinho com uma mão e bate com a outra. Vamos sentar aqui e ver o que dá para fazer. Mais ou menos tá, assim. Né? E assim, ó. Hoje no mercado, principalmente no mercado premium, as pessoas que chegam lá, independente da função, pode ser de vendas ou pós-vendas, elas estão preparadas psicologicamente um pouco mais do que uma pessoa que está entrando no mercado de carro. Se me colocasse lá no começo, lá quando eu fui para vender carro agora, por exemplo, eu tava um cara perdido. Eu não ia também ter cabeça. É porque eu acho que tu deve ter visto isso ao longo da tua carreira também, né? Cara, eu trabalhei com muita gente que foi assim, ó, o cara começou a vender carro, ou ele se encontrou, ou o cara trabalhou 2 meses e disse, não, isso aqui não é para mim, nunca mais voltou pro negócio, porque, cara, ou tu ama ou tu odeia. Sim. Geralmente quem começa a trabalhar com carro gosta, mas teve muita gente que se frustrou assim com a profissão, né? É verdade. E tem muita oportunidade, né, cara? Acho que para quem é bom, dedicado, tem oportunidade. Tem, porque o mercado tá próprio, ele seleciona por si só. Né? Sim. Às vezes tu não manda, tu não fica procurando emprego, mas se tu tem uma boa índole, uma boa história, principalmente essa nossa cidade não é tão grande. Não é então, verdade. Todo mundo se conhece, cara. Então, se tu faz um bom trabalho, os clientes falam de ti. Então, pô, vai lá comprar com o Dene. Não é porque ele está aqui na minha frente, eu sempre falei isso para ti, tu é um cara que é só boa referência. Então, pô, isso é bacana tu escutar, entendeu? Pô, tá no caminho, tá? Eu tô, o Edson. Lógico, tu não vai agradar todo mundo. Falo mesmo, né? Tu sabe, a gente já conversou. A gente nunca trabalhou junto, mas eu só ouço falar bem do Edson, né? Não, da mesma forma, eu perguntei para o pessoal, vou levar o Edson no podcast. Não, o Edson é gente boa, ponta firme, o cara vai gostar, tá? E esse é o legal, né? Então, tu vai ter espaço. As pessoas boas. Não estou falando que a pessoa boa. Isso é índole, né? De fazer as coisas certas. Coisa é ser correto, né? Isso, correto. A palavra certa. As pessoas ruins, elas ficam nesse tempo, no mercado um tempo, mas depois vai começando a cair as máscaras e não pega emprego nunca mais. Tem coisa errada nesse meio também, tem bastante. Verdade, isso é verdade. Só que eu falo assim, por exemplo, às vezes o Dene é bom pra caramba no que tá fazendo lá na Lante. Camisa 10 é a faixa, jogar no futebol. Aí tu é contratado para trabalhar em outro lugar que é bom o quanto lá, ou até melhor, um lugar mais estruturado. E pode ser que o dele não se adapte lá. Isso. Ele vai deixar de ser bom no que ele faz? Não, é só adaptação. Bem, isso aí, então isso a gente tem que ter na cabeça também. Né? Mas não consegue performar lá, né, cara? Não se sente à vontade, bem isso mesmo. Daí voltando ao futebol, olha só, o futebol faz parte lá, eu sou flamenguista. Aí o Gabigol fazia gol pra caramba no Flamengo. Foi pro Cruzeiro. Eu vi ele flamenguista também. Inteligentíssimo, cara. Não, entendeu? Então, às vezes o cara não se adapta, não é? O cara deixou de... É ruim? Não é ruim, só não se adaptou àquela... O Neymar no Barcelona, o Neymar no PSG, né? Foi a mesma... Tu não se adaptou àquela... Pô, vai falar que o Neymar é ruim de bola? Não. É verdade. Hoje ele tá um pouco mais preguiçoso, mas ele é bom de bola, não tem o que falar. Mas é que nem eu já vi o Ratinho falando no podcast. Cara, o Neymar pode ir com aquela bota que ele tá usando direto. Não, o Emílio falou no Pânico. Pode estar com aquela bota dele, ele senta no banco, cara, já mete medo no time adversário, capaz do time dele ganhar o jogo sem ele entrar. É isso aí. Mas é a presença do cara, né? E ele já fez o nome dele. Lógico, o esforço tem que continuar, né? Isso aí depende de cada um, mas eu digo, jogando para a parte lá comparando, né? Não é porque o Edson está de gerente, eu estou de gerente hoje, amanhã eu posso precisar de algum vendedor meu que vai estar de gerente e eu posso precisar voltar a ser vendedor e para mim não tem problema nenhum. Sim. E tá tudo certo, o cara tem que lembrar de mim que, pô, o cara era chato, cobrava pra caramba, mas eu era o certo. Então, às vezes pode precisar o mundo, cara, é o que eu falo na venda. A venda do carro, tu pode... Qualquer coisa, na verdade. Tu pode vender essa xícara ou tu pode vender um carro de 2 milhões. Sim. A venda é um ciclo, né? É um círculo. Eu acho que o vendedor fez um bom trabalho, o vendedor fez um bom trabalho no que vai vender quando o círculo fecha que, pô, eu quero trocar de carro. Lembrei do Dene. É verdade. Não estou dizendo que tu vai comprar contigo, mas ele lembrou de ti, ele quer escutar a tua proposta. Ele veio te constar, né? Porque daí aí fechou o ciclo. Pô, fiz um bom trabalho. De vender o carro, de manter o cara na marca, fiz um bom pós-venda, porque o pós-venda não é só pós-venda de mexer no carro mecânico, pós-venda é tu entender, pô, resolver um problema também, exatamente, ajudar. E eu acho que quando fecha esse ciclo, cara, na troca, tu fala, cara, perfeito. É verdade. Conquistei o cliente a confiança. E ele vai confiar em ti.
E se fizer alguma cagada que ele desconfiar, ele nunca mais confia em ti também. Então ele vai confiar, ele vai comprar de olho fechado, ele não vai começar a questionar o que tu teve na primeira venda. De tentar convencer o cara que é bom. Não, ele vai ver que é bom, ele vai ver que o serviço foi bom, que o Dene não vendeu e não fugiu, tá lá junto. Então vai ser muito mais fácil a segunda venda, né? Sim. E muitas vezes é que nem cabeleireiro, né? A tua esposa vai num cabeleireiro, se ele troca de salão, ela vai junto? Ela vai ser atendida por ele lá no outro salão, e vendedor de carro também tem isso, né? Tem. Hoje o cliente está fiel, mas tem uns clientes que não são fiel por nada. Então faz parte também. Sim. Só que o cliente que gosta de ti, que tu fez bom atendimento, que fez uma boa apresentação desde o começo ao fim, a apresentação que eu falo é da venda, ao pós-venda, ao relacionamento, ele vai escutar pelo menos a tua proposta. É verdade. Eu sempre falo, não digo que vai comprar, porque às vezes tu vai estar com um produto defasado, que talvez o outro tenha um lançamento e ele vai gostar mais, mas ele vai pelo menos escutar. Sim. Tem cliente que dá satisfação porque não compra com nós, cara. Olha aí, cara. Pô, cara, desculpa, mas eu gostei mais de lá. E o cara não precisa, o cara desse, o cara entendeu? Legal, né, cara? É legal pra caramba. Então, assim, Pô, aí começa a cair a ficha às vezes. Cara, por que um cara desse que tem, sei lá, perdeu 5 minutos pra ligar pra mim, pra dar explicação, por quê? Não precisa. Significa que ele tem um respeito contigo, né? É verdade. Consideração de falar, pô. Que respeita, né? É isso, é legal, cara. E o respeito não é respeito, eu vou porque ele vai me ver na rua com o carro outro dia, cara. Respeito porque ele falou, cara, ele fala, é o time do cara. Fala, talvez outra marca tem um produto melhor, se encaixou melhor no perfil dele, a esposa gostou mais, tem todas essas histórias. Então, mas só do cara te ligar. Faz bastante diferença, né? Quando Quando a esposa gosta, meu amigo tem. Deixa eu falar com a minha mulher e a gente volta a conversar. Né? Ouve muito, né, cara? Deixa eu ver se eu tô com vontade de comprar. Deixa eu ver com a minha mulher. Amor, olha, que a minha mulher se eu quero. Tem. Gente, eu acho que é isso, né? É isso. Pô, cara, só te agradecer aí pelo teu tempo, tá? O tempo voou aí. Voou, quando o bate-papo voa, né? A gente não percebe. É que a gente gosta de falar disso, né, cara? Fica até amanhã aqui, né? É verdade. Cara, muito obrigado de coração aí pelo teu tempo, ter vindo aí. Foi um papo enriquecedor, pode ter certeza. É isso aí, Edson. Obrigado mesmo. Fiquei muito feliz que tu veio aqui. Quero ir lá visitar a Audi, conhecer lá, que eu ainda não fui lá. São todos convidados para tomar um café. Vamos lá tomar um café, fazer um material lá. É um café hipnotizante, tá? É mesmo? Tomou, ferrou. Não, brincadeira, mas a porta vai estar sempre aberta. A gente atende todo mundo da melhor forma possível, não só eu, o time né, Show todo. De bola. E agradecer também pela oportunidade. Com certeza, eu sou muito de pegar gatilhos de palavras, já peguei alguns aqui que eu vou usar, que eu vou lembrar, igual o da cartinha na manga, lá do senhor Ademar, lá no começo. Então, obrigado de coração mesmo, tá? E estou à disposição. Show de bola. Sucesso. Obrigado. Muito obrigado. Júlio, passa para o que está acompanhando o que você tem que fazer, para não esquecer, né? Para você que está aí até o finalzinho, curte, comenta, compartilhe com todos os seus amigos e familiares e também não esquece de ativar aquele sininho para receber todas as nossas notificações. O Júlio tá peco ali, né, cara? Tá um lombardo. Sombra. É isso aí, galera. Muito obrigado, né, para todos vocês que ficaram até aqui com a gente. Esse foi o Tudo Alescast, um lugar onde a gente fala de tudo. Até parece um podcast. É isso aí. Valeu, gente. Valeu.